tem luz aí. Boa tarde, Curitiba, 4 de outubro de 2011. Este é o projeto Memória Paranaense, do Grupo Educacional Uninter, Facinter, que recolhe hoje o depoimento de Liamir Auer, que foi primeira-dama de Curitiba por alguns anos, no reinado do seu, então, esposo, o Hernando Santiago de Oliveira. Liamir é uma personalidade da cidade. E ela conhece a cidade como poucos. Conhece a cidade nos palmo a palmo das suas esquinas, recolheu com essa sua memória prodigiosa histórias fantásticas, muitas das quais foi observadora ao longo dos anos. E tem escrito sobre isso, vai lançar brevemente um livro, Mulher Araucária, não falha ainda. E ela é realmente dos tantos que nós ouvimos desse projeto, que o Luiz Geraldo Maza e o Hélio Puglielli, dois referenciais também da história do Paraná de hoje. Dos tantos que nós ouvimos, os depoimentos, esse de Liamir promete ser extremamente interessante, porque ela é o repositório de conhecimento da vida paranaense nas suas minúcias, declináveis e não declináveis. Quem vai conduzir essa entrevista, na verdade, são o Maza e o Hélio Puglielli. Liamir, boa tarde. Primeiro, as suas declarações básicas. Nome completo, nome de solteira, nome dos pais, ano do nascimento, tem que contar direitinho. No ano do nascimento, conta direito. Estudos que fez. Essas são as primeiras qualificações. Depois, a partir daí, você fica aos cuidados do Maza e do Hélio Puglielli. E comporte-se, hein, Liamir? Comporte-se. Vamos lá. Pode falar, Liamir. Se apresente. Você acha prudente já apresentar? É interessante Eu acho. que ela Então, está falando. como parte dessa introdução, nós normalmente não fazemos isso. Vamos, então, aqui projetar material iconográfico trazido por Liamir. Precioso, ele encerra parte da história do Paraná dos últimos 100 anos, 100 e poucos anos. Liamir, então vamos identificando esses personagens que aí estão. Então, pode falar? Deve falar. Bom, então, esta aqui é minha avó Sofia, que é dona da Praça Carlos Gomes, que casou com... Ela é minha bisavó, casou com Maurício Lissuen, que veio a ser meu bisavô, e foi pedir ela em casamento para os pais, que era Jean-Michel Sigval, com a esposa que vieram de Paris para Superagui, pioneiro. Ele pôs a primeira escola lá, não tinha escola. Ele pôs posto de saúde porque ele era médico. Ele foi nomeado pelo pelo Visconde de Toné, presidente da imigração do litoral todo. Era um homem cultíssimo, sabe? Chamavam de gênio. E aí, depois falo sobre o da direita. Esse não tem nada a ver com o DK. Ela, então, casou com o Maurício Lissuen, porque assim, o Maurício veio fazer o mapeamento do Paraná, que não tinha mapa litoral. Veio dos Estados Unidos. Veio dos Estados Unidos, também convidado pelo Toné. E você sabe aquele rapaz que trabalha, que é da rádio também,
meu Deus do céu, o pai dele é que fazia isso. Ah, eu sei, mas minha cabeça está assim falhando. Eu até escrevi, tenho escrito sobre isso, palestra. Ele veio substituindo o Dr. Ralph, que era o avô desse rapaz. Dr. Ralph, que estava fazendo o mapeamento. Aí faleceu, ele fez a tese Cananéia. Aí para cá veio o meu avô. Meu avô veio casado e com o Mauricinho. Meu tio era pequenininho. E aí nesse tempo não era meu tio, aí depois que ele casou, tio avô. Aí o Mauricinho era pequenininho e a mulher morreu de malária, porque eles ficavam nesse litoral, em barraca, com aquela mosquitada. E o Mauricinho pequenininho, meu tio avô ficou... Na verdade, o litoral paranaense Até hoje. passou a ser frequentado só depois da Segunda Guerra Mundial, porque descobriram o DDT. Ah, claro, lógico. E aqui não quem tinha temos, nada. Liabir? Então, mas aí não quer que eu termine aquilo para contar isso já? Porque eu não falei sobre o principal, aquele que estava do lado direito que ele tirou. Esse aqui é o Luiz Xavier, é meu tio bisavô, que era o nome da avenida. Ele foi primeiro prefeito de Curitiba e 3 vezes seguidas reeleito e secretário e 1000 coisas. Ele foi tudo. Isso você deve saber porque está na história. Era seu tio-avô. Esse é tio-avô. É irmão da minha bisavó. Não, da minha avó. Ele é avô do papai. Então E é teu tio do meu pai, era tio-avô meu. O tio bisavô agora... Não, bom, era tio-avô. por Você aí. era tio do seu pai. E aí, então, sabe, ele veio. E quando foi a Revolução de 30, ele estava vivo ainda. E para puxar o saco do Getúlio, que estava na Revolução de 30, tiraram o nome dele simplesmente Puseram da Avenida cara João dele Pessoa. E puseram a Avenida João Mas Pessoa. depois devolveram. Mas depois devolveram. Mas foi uma coisa muito vexatória fazer uma coisa dessa, né? Bom, mas então esse é isso aqui. Depois a história dele tem umas coisas meio confusas que só eu Então sei. vamos Eu para não as vou notas. falar. Então vamos, agora essa aqui quero te contar. Esta é do lado do meu pai. Foi bom que ele está colado do meu pai. Qual é o nome primeiro. dela? O nome dela é Porfíria, né? Porfíria Nogueira Santos, mas que pena que o retrato do marido, que foram pintados junto, está mais para lá, ó. Um homem assim, sabe por quê? Foram os primeiros quadros que o Anderson pintou a óleo, tamanho natural, quando ele desembarcou em Paranaguá. Ele chegou em Paranaguá, deu avaria a bordo do navio e ele desembarcou lá. E os meus avós moravam naquele casarão grande, que depois era dos Greca, compraram, em frente à catedral. Aí era da dona Adelaide Dachê. Até no meu livro tem o retrato dos meus avós assim na sala e os retratos deles estão na parede. No meu livro 5 tem. Então foram os primeiros retratos que o Anderson pintou. Ela e o meu tio Francisco Nogueira Santos, casado com o Capucines, que eu sou muito parecida com ela. Sei lá. Bom, então quando chegar ele eu vou te mostrar. Porque E aquele grupo lá, familiar? E aquele grupo, já vou te dizer, do lado direito, aquela de pezinha lá, sou eu, né? Oba. Aí meu pai sentado naquela cadeira e minha mãe na outra com meu irmão Laurindinho, que era juiz, morreu em São Jerônimo da Serra, suicidou-se. E no meio minha irmãzinha Lealice, que era casada com Varinga, doutora Varinga, diretor do evangélico. Atrás da minha irmã mais velha, que foi a santa fada da minha vida. Se não fosse ela, eu não estava nem viva, porque meu pai me batia de cinta, eu era muito boazinha, né? Apanhava de cinta, eu casei toda marcada de cintada. Mas eu aprontava. Se não fosse o medo que eu tinha de papai, eu não tinha vingado, nem meus irmãos, estava tudo morto. Como era o nome dessa sua irmã? Aquela minha irmã, Leadar dos Santos Marques, casada com Lineu Marques, que era filho de Gastão Marques, sobrinho de Adolfito Guimarães. Então, ela era mais velha. E a mamãe, Laurindinho, que morreu do lado direito, o Dario, meu irmão, o Daio. Querido demais. E o de baixo ali, a rival? O de baixo é meu pai. O de baixo é meu pai. E ali a Porfíria, essa. Agora, quando aparecer o outro quadro, sabe? Aí está. Aí o Ed se casou com uma índia lá, sabe? E resolveu ficar lá, morando em Paranaguá. Aquele grupo é o mesmo. Aquele grupo é o mesmo, lá é a mamãe é a mesma. Aqui é o mesmo grupo. Aquela é sua mãe? Aquela é minha mãe. Minha mãe com 18 anos antes de casar.
Aí, viu? Tá aí meu avô, esse, que estava junto ao quadro, tá na casa da Leila. Esse quadro eles sempre vão buscar lá, tiraram outro dia retrato para a exposição do ano. Esse é tamanho natural, é uma maravilha. Então, esse é marido daquela Porfíria. Como era o nome? Francisco Nogueira Santos, irmão pai do meu avô. Do José Nogueira Santos, pai do papai. E eu, quando eu fiquei noiva em Paranaguá, saí na revista, esse retratinho na Marinha. Então, eu tinha 15 anos, era uma carinha de gurezinha com lacinho de fita. Foi um horror que fizeram comigo, eu não perdoo até hoje. E é você à esquerda? Aqui sou eu, quando era bonita, modelo. Bom, e lá o Hernani Copelé, e você sabe quem são outros. Esse aqui da frente é o... Ai, meu Deus do céu. Belli, não sei o que... Anibele, o da esquerda. E o outro lá de trás, eu não me lembro quem é. Também pudera. Eu, com 88 anos, eu até me lembro de muita coisa. Pode passar, pode passar. Aí foi a inauguração da Estrada da Felicidade. Ó, lá atrás está o Bento, o Hernani, o Milton Sermo da Silva. Sabe a história do Milton Sermo da Silva? Voto em nome dos 3 R's. Você sabe, né? Então, aqui, ó, aqui está o Hernani, coisa. Foi uma maravilha. Colônia Onde é que está o Hernani aí? O Hernani, o Hernani tá O ex-prefeito Hernani. Olha aqui. O então prefeito. O Hernani, o Bento, o Milton Sermo, bom, o resto não vou dizer. Milton foi chave nessa eleição. Aqui... E o que eu trabalhei nessa campanha, se não fosse eu, o Ney não se elegia. Aí você... Estamos saindo de uma ditadura militar. Ele era milico, como chamava, majorengo e da polícia. Chefe de polícia do Bento. E o Getúlio tinha se suicidado. E ele, olha, se não fosse minha lábia, carreguei gregos, troianos, xiita, tudo na barra. E o Milton me ajudando muito. E ali é você também. Bom, ali sou eu. Lá sou eu no meu apartamento, ali no Basílio Moura. Quando o Hernani se elegeu prefeito, foi essa aí. Que ano ele se elegeu? Tá com jeito de debutante. Em 54. Tá com jeito de debutante. Pois é, ali sabe na por que direita. eu não... Olha lá eu com ele, quando eu casei, olha lá, viu? E o Hernani foi campeão de xadrez 6 anos consecutivos. E me levou pro xadrez, me ensinou xadrez, me fez campeão. Você soube que eu disputei uma simultânea com o Ludovic Engels, o mestre internacional de xadrez, veio aqui, fez uma simultânea de 30 tabuleiros, empatou 4. Um empate comigo. Hermes Macedo perdeu, Milton Condensa perdeu, Otto Mack perdeu, tudo. O único empate comigo. E estava ganha a minha partida. Assim de peru. O Hernani era diretor do clube e não participou. Ele ficou lá, aí vieram, quando estava no fim, o Engels veio, ele dava o lance, depois na outra volta, que a gente respondia o lance dele. Aí ele deu o lance e me propôs empate. E aqui esse grupo. Mas deixa eu acabar isso. Me propôs empate. Aí ele deu a volta. Falou, os outros não aceitam, está com partida ganha, está com as peças favorecidas, a posição favorável, e um peão de vantagem era vitória certa. Se fosse com igual. Aí o Hernani de longe não fez que eu aceitasse que um empate com eles era uma vitória. Pá, então vamos aí. Aí a turma do secretariado, daquele Clotário Portugal. O Hernani foi secretário de Educação, está lá no meio, lá em cima, bem no meio, o Hernani. Isso é aniversário de formatura, né? Não, isso aí é formatura? Então, peraí. Faculdade de Direito. Não, então isso aí é. Isso é faculdade de Direito, O Hernani está aqui, foi aniversário. Quantos anos? 35 anos. Eu já estava separada dele, eu não estava aqui. Mas olha, o Clotarinho, essa aí é a turma dele, de formatura. O Maza também estava nessa turma. Você estava nessa turma? Claro. Não, claro, mas era guri. Então aí eu vou ver. Era guri, lá, mas era lá na inteligente. praia, lá em Copacabana, quando eu morava em Copacabana, sabe? Opa, você estava embelezando a praia. Não, mas quero te contar. O João Cândido, irmão do Francisquinho, ele sempre fazia temporada lá. Chegava a temporada, parecia que nós estávamos em Caiobá. Todo posto 6 ali, era todo mundo lá. Era Miguel Zacarias, a mulher, Só o Beito, a paranaense. Chile, Caiobá. Copacabana, posto 6. Bem em cima do Lucas, era meu apartamento. Peraí, para aí que eu vou acabar aquilo lá. Mas você esteve no convento também? Então peraí. Não pule. Comece lá onde estava. Peraí. Tá aqui. Aí, então, sabe... O João Cândido disse assim, puxa, olha, o Rio tem fama das mulheres mais lindas, mas eu não vi uma perna linda como a tua, você tem que pôr no seguro. Bom, agora veja, volta lá onde estava.
Aí, então, isso aí no Gênio C, aquele lá de cima que aparece coisa já é na Grécia, é outra coisa. Aqui embaixo é no Gênio C. Esse de calça branca aí me pediu em casamento. Cada viagem que eu fazia, eu me pediu em casamento. Eu era da brincadeira, eles já queriam casar, veja. Aí, então, esse aqui eu fazia a festa de Havaiana, eu organizava os blocos, eu arranjava os comissários, dava o papel crepom para fazer essa fantasia. Então, vamos adiante. Tá, pode virar, vai virando. Explica Aí, aquela freira. essa de freira, todo mundo pensa que era freira. Eu digo, pois é, até o Papa ia deixar o convento para ficar com... Mas não é, eu tinha mania de brincar, eu sempre fui brincadora. O Hernani chegava em casa, tinha até medo, eu tinha pronto. Um dia ele chegou, eu estava assim, quando eu vi o carro entrar, eu fiquei ali, aí, o que é isso? Eu digo, resolvi ir para o convento. Eu não quero mais me casar. Bonita, hein? Pois é, meu. Você, olha aqui, sabe como é que fiz isso aí? A beca dele, da advogado, aqui para trás. Essa aqui, uma sainha de balé da Leila, assim, redonda, de fustão. E aqui em cima um véu. Aqui pus uma fralda das crianças na testa e eu improvisei. Criativa, hein? E Aí o baile ali? Isso eu sou. E o tal que me pediu, Tino Reuter, o maior exportador de calçado do Rio Grande do Sul. Ele estava num navio de Coroas, uma excursão, e eu estava com uma turma daqui. Então, desde o primeiro dia que ele me viu, ele grudou no meu pé. Ele dança muito bem, como todo alemão que você preza. Então, para mim, foi a mão na sua... Em vez de dançar com os barbeiros pisando no pé, gostava de dançar com ele. Mas aí ele se apaixonou, veio me pedir em casamento, já estava no outro cruzeiro. Então vamos adiante. Pode virar. Aí o Jaime Lerner, quando era mocinho aqui, mamãe, Leatrice Cole, lá o Jamil Bufara, do meu lado de cá. Isso aqui foi um negócio, alguma homenagem para a mamãe, na prefeitura, porque tá aí o Lerner junto, tá vendo? Como ele era mocinho. Dona Pompília Lopes dos Santos. E ali você está onde? Em Santiago Eu de aquela de Compostela? branco, assim, lá. Não, eu sei, digo, né, ali você está em Santiago de Compostela, ali que você está sentadinho ali? Sim, aqui. Onde Isso que é aqui. aqui? Não, isso aqui é lá em Portugal. Coimbra? Pô, agora você me pegou para passar um pedaço Está da com cara da coisa. Universidade de Coimbra. Então deve ser, porque eu fiquei um ano em Portugal, eu viajei por tudo, ali ele estudando e viajando. Ali eu com Bétega. Esse foi meu segundo marido, né? Bétega, qual é o nome dele? É João Joaquim Bétega, o Joãozinho Louco, da família dos Joãozinho Bétega, Louco? que era Aquele do piloto João do Luiz. Estado. Sobrinho do João Luiz. Primo irmão do João irmão Luiz. do João Luiz. Ele é filho do Fiopo com a Zoraide. E ele foi o seguinte, ele se apaixonou pelo meu retrato, aquele retrato de Genaro, que ficou exposto mesmo. O Hernani chegou, todo mundo que chegava de fora recebia a chave da mão do Hernani. E o Genaro, o maior pintor da Itália, pintou a rainha da Inglaterra, o Papa, todo mundo. E aí ele veio e pintou em primeiro lugar, sabe? E aí foi exposto e todas as madames da sociedade depois pintaram, ficou no lume. E o Bétega veio um dia ali, viu meu retrato, se apaixonou. Apaixonou-se. Aí ele vinha, o seu Lum me contou, porque ele frequenta nosso Instituto Histórico, e ele me contou igualzinho. Isso que ele perguntou um dia para o Bétega, você conhece essa senhora que você vem adorar aí todo dia de manhã? Eu disse, não, mas pretendo conhecer o mais rápido, sabe quanto? 13 anos levou para me conhecer, porque depois que separei do Hernani, eu comecei a viajar sem parar. E aí ele me pediu casamento para o Hernani. Aí ele me conheceu, ele arranjou de fazer um jantar, gente que conhecia ele e a mim, e me convidaram. Essa é ótima, pediu em casamento para o Para o marido, ex-marido. foi o único. Até fizeram um filme sobre isso em Mariana Tamandaré. A escola me convidou para fazer uma palestra lá, que ia inaugurar a biblioteca com meu nome. E quando eu fui, me surpreenderam com uma peça, Dona Leamira e seus 3 maridos. Dona Leamira e seus 3 maridos. 3 estudantezinhos, cada um com um buquê de flores, como foi a história que eu contei no livro. E ele é vivo ainda? Ele é vivo. Ontem eu telefonei para ele, para saber do meu livro, que ele era perto do lançamento, sabe? Mas eu acho que ele ainda é meio ruim. Ele bebia muito, né? Por isso que eu separei. Com 7 anos, olha, não tenho defeito nada. Ele foi maravilhoso para meus filhos, meu marido gostava dele, as festas de Natal eram em casa, ia ele com os filhos dele, vinha a Nani com os filhos de São Paulo para lá, mamãe, papai, a família toda lá, festa maravilhosa. Ele era um cozinheiro de mão cheia, mas eu não aguentava, não bebia, hoje até que enxugo, mas eu... E ali é no mesmo aí, navio? Aí já é no outro navio, no Príncipe da Nai, viu? E aí, então,
Mas vou te contar depois, tem que ser depois do pedido dele, foi a coisa mais gozada. Ali, ele com as filhas, eu no chão, a Ossi que vive comigo, que é como minha filha, me adora como mãe, e a outra, Marilena, que era casada com o Fernando, sabe quem é? Filho do... Ai, meu Deus, Fernando Vidal. Separou. Então vamos separou. adiante. Tá, e o Arnaldo, só falta uma filha aí. E eu com a Ossi. A Ossi viajou comigo para todo, conhece o mundo inteiro. Eu não tirava ela de Ali casa. você tinha ganhou o vergonha. quê? Cidadão honorário? Aí embaixo está escrito, ali acho que dá para ler. Na Assembleia Legislativa, ex-presidente... esse foi o diploma que deram para os ex-presidentes da Câmara e prefeito, Fernando. Lá na Assembleia. As esposas você foram foi receber. eu fui você receber. foi como viúva. Eu fui. Muito E bom. aí a outra eu distribuindo umas coisas para os pobres. Não é o Túlio ali? Aí o Túlio e o... Ai, meu Deus, como é o nome? Você tá vendo, menina? Ai, meu Deus, o Boia, querido Boia. Wilson Ah, Boia. Wilson Boia. Eu, O médico. Wilson Túlio. E aqui aquele, aquele escritor... Ai, você... Não, é pintor. Não, escritor, é o lançamento do livro dele, o Circo Eletrônico. É o... Ai, como é o nome dele? Tá ali o nome dele. Onde é que tá o nome dele? Famoso, vocês estão careca de conhecer? Agora não sei, depois eu vou ver. É que a fotografia está É, distorcida. ali o príncipe lá e coisa, é o meu livro. Orleans, Bragança. É Orleans, isso mesmo. E eu tiro leite da teta da vaca lá. Não é o Lauro lá? É o Lauro. O Lauro, circo, coitadinho. esse é o circo pegou Não, fogo? esse é o primeiro, o circo. Ah, o circo. O circo, é. Ó, Oba! eu na yoga, ó. Eu na yoga. Quem é a criança ali? Esse é meu netinho, meu bisneto. É o Federico, a coisinha mais querida desse mundo. E eu ergo eles lá em cima. É neto da Leila? É, neto da Leila. Aqui eu com a Ossi, e embaixo minha tia, que morreu. Você viu no jornal outro dia que saiu o retrato, eu e ela, que o Fernandes pôs o recado? Ó, e minha tia morreu agora faz 2 meses com 111 anos. Era a mais velha de Curitiba. E essa debaixo é minha irmã mais nova, Liginha. Como era o nome da sua tia? Edemir Santos, Nogueira Santos, Pinto dos Santos, irmã do meu pai. Última, 111 anos? 111. Tem Era mais mais nada? velha. Não tem, né? Acho que não, né? Bom, Tem mais. vamos então colocar... Temos a biografia, né? Uma rápida síntese biográfica sua, então, porque o Haroldo exige saber a sua idade. Não sei por que eu razão. 8. Eu acho que ele está com pretensões. Não, mas eu não posso enganar em idade, porque todo mundo sabe. Então diz. Faça um milagre. Eu nasci Aonde? em 23, aqui em Curitiba, na esquina onde eu vou morrer. Ali onde era a Casa Munira, na esquina onde eu moro, eu nasci. Agora eu vou morrer ali. E Mas onde? Da Caio do Carvalho? eu moro na esquina Esquina da com Cabral. Cabral. Na outra esquina eu nasci. Quando eu venho da Praça Osório pela Cabral, na primeira quadra. Então, você sabe, Onde é o posto Turing agora? Isso era o Turing, agora é o estacionamento, não tem nada com o Turing, era ali. Então é o seguinte, eu nasci ali em pleno carnaval, quase que saí sozinha lá de dentro da mamã. Porque a parteira, o curso era ali na casa de cavalo. A Você parteira não nasceu podia entrar. fantasiada já. Meu Deus, olha, em vez de confete serpentina, eu estava ensanguentada, isso sim. Mas aí, sabe, a parteira não podia entrar, porque os cursos ali, aí quando ela chegou, da hora de me pegar, porque senão eu já saía sambando. Em que ano? Carnaval. Em 23. Agora, nos meus atestados, tudo consta 22, porque eu não podia casar com 15 anos. Então, Isso você conta no seu livro. me tiraram uma... Gata. Como se eu nascesse em São José dos Pinhais, eu nem conhecia São José. Me tiraram uma certidão lá, porque o doutor Penido Monteiro morava em Paraguai, ele foi nos Estados Unidos, fiquei noiva. Ele disse, olha, eu só quero avisar, porque fiquei noiva já para casar Pai em da seguida, Henriqueta, eu já pai do- quero pai do- avisar que eu não posso pai fazer da o Henriqueta. casamento dela, porque como juiz eu posso aceitar uma certidão falsa, mas como amigo eu sei a idade dela. Aí disse, não precisa, porque nós temos que casar em Curitiba, porque a minha família inteira é dele daqui. Então você nasceu em Curitiba, mas logo a sua família se transferiu para Paranaguá? Não, eu tinha 5 aninhos. Quando eles foram, que criaram a escola normal, como eu da Rocha lá, eles foram como professores. Seu pai foi dirigir a escola. Não.
Não, meu pai foi como professor. Quem foi dirigir o ginásio foi o Hernani em seguida, quer ver? Meu pai foi como professor, mamãe, todos aqueles professores de lá, escola normal. Isso em 29, 30. Quando foi em 38, que nós estávamos em Araucária, numas férias de verão, foi criado o ginásio José Bonifácio. E aí nomearam o Hernani. E nós estávamos em Araucária e papai disseram que roubaram, que nossa casa foi roubada, papai veio da Araucária e aí conheceu o Hernani, que chegou lá para assumir a direção. Gostou muito do Hernani, já chegou falando do Hernani, cantado com o Hernani, que moço distinto. De fato, o Hernani era muito fino, muito inteligente. Era de Curitiba. Era, família Carvalho de Oliveira. O pai dele, seu Tiburcio Carvalho, ela não pôs aí, mas tá lá no sertão. Tá lá no tal. O pai dele, a primeira escola, foi engenheiro formado na primeira turma de Curitiba. E ele, então ele já dava aula, quando ele do primeiro ano, ele já dava, quando no segundo, para os alunos do primeiro ano, assim. E ele, aquele colégio Renascença, onde é Gazeta do Povo, tudo aquilo tem o retrato, ela não pôs, está lá. O retrato, o Colégio Renascença era ali, tinha desde primário até ginásio. E o pai do Hernani era o que fez de sócio com aquele, sabe, Zazá Muniz, Osou, aquela turma daqueles Muniz? Então, tinha Isaura, Zazá e eu não me lembro o nome do importante homem lá, que era sócio do meu sogro. Bom, então aí meu sogro morreu muito cedo, 32 anos. Naquele tempo, todo mundo morria de tuberculose com 32 anos, porque não tinha preventivo, não tinha nada, todos. Como o doutor Miguel Santiago, que foi o primeiro médico legista daqui, que o gabinete médico legal é o nome dele, o doutor Miguel Santiago, irmão da minha sogra, da Camila, ele morreu tuberculoso com 2 meses também, sabe? É assim, bom, mas aí onde é que nós estávamos, o que era? Daí vocês voltaram para Paranaguá, o sim. Hernani era o diretor, daí você se apaixonou por ele, ou ele se apaixonou por você? Escuta, chegamos lá, e assim que chegamos, né, chegamos em 28, né, em 38 ela chegou. Eu, em 38, eu tinha 15 anos, mas era assim, usava, aqui eu tenho uma vacina, parecia, o vestidinho para aqui com calcinha de renda. Naquele tempo, as meninas andavam assim. Você foi precursora da minissaia? É isso, Da Betty Boop. porque não era nem moda ainda aquilo, mas mamãe, estudando, trabalhando, dando aula de manhã, de tarde, de noite, científico, clássico, tudo. Mamãe chegava em casa de noite, casa ainda se trancava com o papai no escritório para preparar aula para o dia seguinte e corrigir prova, e nós à solta. Eu fiz o circo em casa, mamãe só foi descobrir no dia da estreia, porque não achava mais lençol em casa, não tinha dinheiro para lona. Hoje as crianças têm até cartão de crédito, eu não tinha dinheiro para comprar lona, peguei os lençóis de mamãe, forrei o circo. Mamãe, para minha irmã mais velha, Lia, os meus lençóis desapareceram, você precisava conferir o rol, porque está faltando. Eu assim, não, mamãe, a Lia fez um circo, aí a mamãe foi ver os lençóis dela tudo no circo. Bom, mas aí então, eu fiz esse circo. Aí o Hernani chegou, eu era aluna dele. Eu estava no último ano de escola normal. E ia me formar no fim do ano. Aí ele veio, ele chegou em maio, dia 7 de junho, me pediu um casamento, sem eu nunca ter falado com ele, só na aula. Doutor Hernani, posso ir lá fora? Doutor Hernani, posso pagar? Ele escrever, quebrava os dias, eu adorava sair. Depois eu perguntei para ele, como é que você deixava eu sair tanto da aula? Porque os outros não. Os outros professores, se eu pedia 2 vezes, então vai e não volte mais, fique lá. Porque não quer. E eles, não, eu via que você era irrequieto, que você não gostava de ficar Ele sentado. dava aula do quê? De português? Ele português e literatura portuguesa. Ele não era muito inteligente, uma cultura incrível, fantástico. Tudo que eu sei da vida ele me ensinou, até os livros. Eu não podia sair, porque ele era ciumento, eu não saía de casa, até que fui casada com ele, só quando ia com ele aos bailes. Qual era a diferença de idade entre Era vocês? bastante, era 11 e 12, quero ver. Porque o Hernani nasceu em 12 e eu em 23, 11 anos. 11 anos. Não era muito. Mas Quantos ele era anos muito vocês ficaram ciumento. casados? Nós ficamos 25 anos, a festa estava programada, por isso que meu filho ficou doente. Ele já tinha tratado no Gracioso o jantar, na Santa Terezinha a missa, e eu chego de férias com a Leila e o filho do Alvarenga, e pegamos ele lá. Você fala, hein? Não, isso eu não vou falar. Não, porque nem no meu livro eu pus. Você não viu que eu contei no circo? Que eu cheguei em casa e não tinha chave, e que tinha o congresso eucarístico e não tinha onde me hospedar, tive que escalar o Morro da Usca.
2 e tanto da manhã, eu subi a pé até o fim do morro. E daí qual foi a reação do seu pai? Se vocês nem namoravam, ele já chega pedindo a sua Ah, mão. mas meu pai se apaixonou por ele antes, no primeiro dia que conheceu. Minha mãe também. Disse Nana, sim você na lembra? hora? Na hora. E você foi consultada ou não? Não, foi assim. Eu tinha saído de manhã porque mamãe não me deixava em casa. Porque se ela me deixasse em casa com os outros, na volta tinha mortes e feridos. Você brincava de correr de mãe com os pequenininhos em cima do telhado. E eles iam na minha cola, eu era líder. Aí mamãe, até baile eu tinha aqui, ficava dormindo na toalete, a coisa mais anti-higiênica, podia ter pegado uma doença. Dormindo na toalete, vestido de mamãe, não podia sair de noite. Nem empregada nenhuma se responsabilizava de ficar comigo. Aí, então, saí com a mamãe de tarde e ela me deixou na casa de Dona Glória, seu Kingo, que era o meu parente de família, enquanto ela foi fazer coisas no centro para eu ficar fazendo lição lá. E eu fiquei fazendo lição. Aí, bom temporal daqueles. Quando havia aqueles temporais de Paranaguá, de raio, papai ia lá para a varanda de pau e vibrava com tudo aquilo, e nós também. Olha que raio lindo, olha que não tínhamos medo. Cheguei naquela tarde lá, começou os raios, saíram cobrindo espelho, porta, tudo, os 2 velhos lá, sabe? E aí tem um quarto escuro, sabe aquelas casas antigas de Paranaguá, de frente para a rua, da rua direita, daquela da matriz? Tem sempre um quarto escuro que não dá para nada. Então tinha uma cama de casal de certo para o hóspede, para o hóspede não ficar muito tempo. Aí foram os 2 velhos, me puxaram, me botaram dentro das torres. Tá trancada, eu querendo ver os raios ali trancada. O pior era o chulé do seu Quinco. Puta que chulé fedido. E aí, guria, mamãe, quando chegou, eu não acreditei. Eu estava rezando que ela chegasse logo. Mamãe morria de rir quando eu voltei para casa contando para ela do chulé do Quinco. Esse de Paranaguá que ela está falando aí, de cobrir espelho. Isso era comum, que tinha tempestade, uma trovoada forte. Né? Era muito forte. Tudo fechado. Tapavam todos os Tudo, espelhos, tudo. achavam que o espelho atraía. Isso é influência imenso. portuguesa. Na casa da minha avó era assim também. Não é? E papai nos acostumou assim, ele adorava a natureza em todas as formas. E nós vibrávamos juntos. Bom, mas conta da história do pedido de casamento. Então aí quando eu cheguei nesse dia, chovia, que Deus mandava, cheguei com a mamãe em casa, que era uma chácara, até da escola normal. Chegamos em casa, estava meu primo Carrano, Francisco Carrano, o apelido dele era Nhonhon. Aí ele chegou e já vai para lá que eu quero falar com tua mãe. Ele era nosso professor de inglês. Aí ficava no escritório, eu fui me enxugar no banheiro que estava molhado, e tudo veio ali a Alice, pequenininha, mulher do Alvarenga. Ai, o Nhonhô veio pedir você em casamento pro Nivon Weiger. Eu disse, o quê, Nivon Weiger? Porque nessa altura eu estava já ouvindo falar que o Nani gostava de mim. Falava para a mamãe, falava para todo mundo. Foi secretário de Educação, né? Foi. Aí, então, sabe, mas Nivon Weiger, meu Deus, digo, Mas ele estava em Paranaguá também, o Nivo? o Nivon foi lecionar português e pediu minha irmã nesse dia. Aí mamãe me chamou, digo, meu Deus, será que é verdade isso? Aí mamãe me chamou e disse assim, olha, Lemir, o Nhonhô veio pedir você em casamento para o Nani e ia dar para o Nivon, os 2 professores, né? Aí eu Com a entendi congregação, história. né? Ai, meu Deus do céu. Eu digo, meu Deus, eu nunca tinha falado com ele. Minha mãe nunca contou nada. Eu casei, eu não sabia o que ia acontecer. Jura para Deus. Não tinha a menor noção? Nada. Nossos quartos das crianças eram decorados com as flores gigantes, tipo Vitória Reis, com o nenenzinho no meio. Moreninho, pretinho, loirinho. E mamãe contava, eu acreditava a mamãe. Minha mãe nunca mentiu na vida para ninguém. Mamãe contando aquela história, desde que você nasce, desde que você... Né? Contando aquela história, aquilo fica gravado, você não pode nem imaginar que não é certo. Ela diz assim, olha, quando a criança nasce, os pais escolhem e mandam buscar num lago, que é loiro ou moreno. Aí um dia disse, mamãe, eu queria comprar um nenenzinho desse, porque é melhor do que boneca. Essa, mas não pode, porque o nenê dá trabalho, tem que comer, e beber tem que ir para a escola, e os pais têm que trabalhar. Tem que ter dinheiro para manter. Aí eu acreditava nisso. Aí quando eu fui ver qual era a história? Mas daí você decidiu entre os dois? Aí então, sabe como é? Ele me pediu, aí o Carrano disse assim, o Hernani, se você não aceitar, ele vai embora para Curitiba. Ele não fica aqui em Paranaguá, porque achou que ficava chato, ele vai embora, né? Aí eu pensei, meu Deus, porque todo mundo só falava no Hernani Paraná, nem nos outros não falavam. O Hernani, aquela solteirona que já estava aposentada, veio tudo para ebulição, estavam sonhando coisa de casar com um Era o grande partido. Então só estavam no Hernani. Aí eu pensei, me imaginou o que vai
o rebuliço que vai acontecer, né? O que é? O que tem? Foi a primeira vez que você teve o ímpeto de Aí eu digo assim, botar olha, fogo no circo. eu vou aceitar, porque eu só quero ver amanhã o rebuliço da City. Aí eu aceitei. Diga ao povo que eu fico. Tá? Aí, assim, então, de noite, eles vêm aqui com champanhe para comemorar o ato. Aí, então, aí que eu caí em mim. Eu fui ver minha roupa. Eu nunca tinha visto noiva de bailarina. Minhas roupas tudo por aqui. Minha Vicete, número 7, que a gente usava naquela costinha para aqui. Aí minha irmã veio com uma meia comprida, eu pus, mas o vestidinho aqui, aquela meia comprida, eu parecia uma garça, parecia, sei lá, uma ave pernalta. Eu me estranhei, então eu digo, eu vou ficar sentadinha assim, não me mexo. Aí papai foi na Frau, a Frau era aquele restaurante, a Frau S, que depois comprou o Schaffer aqui, e trouxe salgadinhos e doces, que era uma confeitaria maravilhosa. E quando chegaram os talhos sentados. Aí, menina, a Hernânia falou aquelas coisas bonitas, e que daí chegou, gostou muito da família, mas de meus pais, inteligente, e babá, menina, e tá. Aí, então, fizemos a ceia, tomei uma champanhota, eu nunca tinha tomado uma gota de bebida alcoólica. Tomei a champanhe, eu acho que me subiu, até foi bom, porque o Hernani quis ir telefonar para a Gazeta, que ele era redator da Gazeta do Povo, para dar notícia. Mugiate, Azir Suruge, toda aquela turma da Gazeta. Aí então e aí quis que eu fosse com ele na telefônica, naquele tempo não tinha telefone em casa. Meu Deus, na hora de sair, eu de saltinho baixo. Ele, eu cresci depois do parto que eu cresci. Eu pendurando assim com ele, me achava a coisa mais ridícula desse mundo. Cheguei na praça, primeira cara que eu vi, meu namoradinho, Régis Constantino, era um rapazinho. Tinha 20 anos, 5 mais do que eu, mas era um rapaz, um amor. Ele veio, quando fizeram o DNC em Paranaguá, vieram esses rapazes de São Paulo. E ele começou a namorar aquele namorinho bobinho de praça, de dar voltinha. Departamento Nacional do Café. Tomar sorvete. E só isso, menina. E eu passava, mamãe, as mães, tudo sentado na praça, a gente passeando. E o Hernani dizia que estava na esquina, tinha umas palmeiras, ele segurava na palmeira, se rodeava assim com o carrano, e depois o carrano contava para a mamãe, ai, o Hernani não me deixou dormir a noite inteira, porque diz que ele me está namorando o Regis, porque não sei o que lá, não me deixou dormir, e coisa... Aí, então, mamãe vinha. Pois é, o Hernani gosta de você, mas você está namorando o Regis. Eu gosto muito do Regis, mas acho o Hernani era uma maravilha mesmo. Aí, mas você se viste, eu passei um pouco com o Regis na praça para ver o que acontece. Eu digo, bom, aí cheguei lá, o Regis, falar comigo, antes do noivado, né? 2 dias antes. Veio falar comigo, como sempre, para passear. O Sebastião, também, que era casado com uma filha do... Ai, meu Deus, a Tidinha do... Ah, bom. Aí, então, também, veio também para... casou com a filha do Acrísio Guimarães. Acrísio Guimarães. Irmão do Acésio. O Acrísio velho. É o filho, Não, o velho, Acrísio. casou. Não, com o filho casou velho. Com a filha, com a Dava Tidinha. aquela volta na praça. É isso. Aí, então, sabe, onde é que eu estava? Já me perdi. Que você, antes de ser aí, perdida, então, nesse tinha dia, esses dois. tava ele lá, o Regis, para falar comigo. A gente passeava, ele com o Sebastião, e eu com as amigas, tudo assim. Aí ele veio falar comigo, Regis, eu não posso falar com você hoje, porque foram contar para papai que eu estava namorando com você, e papai acha que eu sou muito nova para ter namorado. Você vê que loucura. Nesse dia eu disse isso, 2 dias depois passou lá a noiva de braço com outro. É loucura, né? Aí, então, ele, muito bem. Então, a gente cruzava na praça, ele ia por lá, a gente cruzava, assim, você via, né? E aí, no outro dia, passou de braço o Regis na esquina. Mas ele foi, fizeram tanto trote, ligavam para ele, meus parabéns, você conosco. Eu era namorado dele, saiu no jornal no dia seguinte, é o meu noivado com a Hernani. E todo mundo, para brincar, dizia assim, meus parabéns, você que é noivo da minha, só para debochar, coitado. Bom, mas aí fomos na praia, lá ele telefonou para Curitiba, deu a notícia para casa, para minha sogra, para todo mundo e para a Gazeta do Povo. E você casou em Paranaguá ou casou em Curitiba? Eu vim casar em Curitiba. Sabe onde é o Instituto Histórico jogava? Na esquina, aquele prédio ali. Lá em Paranaguá ou aqui? Aqui. É Dario Nogueira Santos. José Nogueira Santos, meu avô. Irmão daquele Francisco que você viu. Aquela esquina. Ali era a casa de meus avós. Vinha dali até onde era o hotel.
sabe? Até um daquele hotel que não é mais, quase na Zacarias. Era a casa de papai, era lá, a do meio era alugada para o Carlos Freire, e a nossa até a esquina. O nosso porão ia até o Instituto Histórico. Não Era tinha aberto aquela herança rua. do Swain? Era tudo. Hein? Era herança por parte do Swain? Esse prédio era do meu avô, pai do meu pai. Depois fizeram o prédio, dividiram para toda a família. Então, papai tinha conjuntos, todos os irmãos tinham conjunto. Tem uma tia, essa que morreu, ainda tinha conjuntos lá. Os outros venderam tudo. Então, o prédio ficou só na esquina, porque venderam o resto, tudo, sabe? Bom, mas então aí era número 13, Rua Rateclife. Então, eu casei ali. Foi uma festa maravilhosa. Rateclife atualmente é Westfália. Westfália, agora é Westfália. Eu quero fazer uma intervenção Diga, pequena. diga. É o seguinte, Paranaguá tinha era um centro de referência nessa parte educacional, no tempo dele. Você já falou no Nivon Vai. Isso. Né? O Pedro Sten Guimarães era professor. Era, seus meu pais eram professores. O Benedito Nicolau dos Santos, que foi meu professor. Siqueira Augusto, o doutor Augusto, matemática, uma maravilha. Um quadro bonito, sabe? Mas era um quadro docente maravilhoso, escolhido a dedo. E ninguém pedia emprego, eles do meu governo que escolhia naquele tempo. Pedrinho, acho que dava aula de português também. Não, né? era português e também dava história. História. Era muito querido. Professores maravilhosos. O seu Erasmo Piloto também, que depois foi desembargador. Não, o Erasmo não, o Guilherme da Mota Correia. O Erasmo foi antes. O Erasmo morava lá em casa. O Erasmo deu aula lá. Sim, quando fizeram na escola normal, naquela grupo escola normal, o Erasmo morava lá em casa, porque ele era sozinho naquele tempo. Até num livro aí eu conto, sabe? Também casou com uma aluna. O Dona Erasmo Anita. Piloto. Hein? A Anitta, mas não daqui desse tempo. Já, Eu sei, Anitta não, já só estou lembrando que assim como isso, o Hernando era seu professor, isso, ele também casou com uma sim. aluna. Mas eu sei. Anitta Você Camargo. sabe que depois eu encontrava muito o Regis, naquele mercado ali na Rua 15, em frente ao Banco Itaú, tá? Passando a praça da universidade, assim, naquele da Machado Dória, aquele mercadão. Eu encontrava sempre, porque ele mora ali, naquele prédio que mora o Ileu Triviana, todo o pessoal do Paranaguá. Não deixa ele para lá e conta do teu casamento. Bom, agora. então o meu casamento. Então foi assim. Aí aceitei, fui com ele sair. No dia seguinte fui correndo na costureira, porque eu tinha uma roupinha lá para fazer e para mandar deixar a barra para pôr pelo joelho, que era tudo por aqui. Aí quando eu fui, eu passei na casa, sabe? Raul Silva, que era parente do Bento, da mulher do Munhal da Rocha, a mulher dele era a irmã do pai do Bento, sabe? E, então eu era amiga das meninas, Raulzinho, Caco, tudo. E aí eu cheguei lá com o anel, porque o Nani me deu o anel dele de advogado, me pôs aqui até ficar a aliança pronta, porque nós vínhamos para Curitiba. E aí, nas férias de julho, e ele já fazia aliança. Aí eu cheguei lá com o Raulzinho, imagina, com o vestidinho, eu cheguei correndo lá. Senhora, olha, fiquei noiva do doutor Hernani, aí todo mundo ficou abismado, pois era moleque na sala. Chamaram o Raulzinho, que era mais velho, e coisa, o quê? Eu digo, olha aqui o anel dele. Isso é besteira. Se ele deu para teu pai arrumar alguma coisa, você está fazendo. Eu digo, então espere o jornal, que já vai sair. Então o jornal era na Júlia da Costa, a casa dele, em frente à estação, aquela rua. Era a primeira que distribuía o jornal. Aí, 10 horas, 10h15, ele fazia trim, 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 aquele sino do trem chegando para Paranaguá, desde que ele estava na estação lá. Aí já vieram os guris tudo correndo com o jornal embaixo do braço, distribuindo, e ali já levaram, ele olhou. Pai, não é que é verdade, mas não queria acreditar. Aí dali eu fui na costureira, que era perto, e disse, olha, eu fiquei noiva do doutor Hernani, o quê? O quê? Não, eu fiquei noiva, o quê? Não, apesar que eu estava louca, eu não entenderam. Eu fiquei noiva, eu quero que você desça a barra do vestido, porque não posso usar isso com o E quanto tempo durou o noivado? O noivado foi tudo rápido. Dia 7 de junho, ficamos noiva. Ele chegou lá em maio, vi ele pela primeira vez. Nunca falei com ele fora da sala de aula. 7 de junho ficamos noivos, em setembro, dia 19, casamos. Nesse meio de tempo, ele solicitou a transferência para Curitiba e já foi... Não, ficamos lá, casamos lá. Ficamos, ele ficou diretor lá, eu fiquei até Mas 44. o casamento foi em Curitiba. O casamento, sim. Mas aí nós viemos em setembro casar. Onde é que foi teu casamento? Eu larguei tudo. Meu casamento foi dia 19 de setembro de 38. Sabe?
Sei. De 38. Aí viemos, casamos, passamos Aonde? a lua Aonde de mel. foi a Aqui em festa? Curitiba, na casa do meu avô, lá onde eu te disse. Ah, na Vestepale, Ratcliffe número 13, ali onde eu Casa te do disse. teu avô. Um casarão com aquelas janelas todas para frente, aqueles salões enormes. Tinha porão, habitava no porão que eu vivia presa, conta no meu livro, que eu sofro de claustrofobia até hoje. Sofri na Itália, nas catacumbas, Santa Domitila, o bispo teve que me agarrar porque eu queria fugir, me enveredar por lá. que De não deu uma pavor, naquela esfregadinha. escuridão, meu Deus do céu. Porque eu vivia presa, sabe, no porão e coisa, sabe, e eu não me livrei disso, sabe. Mas então aí eu morava ali, o casamento foi ali, foi muito lindo, porque o Nani era muito conhecido em Curitiba, muito relacionado. Mas a Leila nasceu em Curitiba. A Leila, sim, mas porque eu vinha na hora do parto, quase que nascia na serra, sabe? Porque eu não ficava lá não tinha condição, aquela Santa Casa era só para indigente, sabe? Até hoje eu não tenho muita condição, eu acho. Não tinha médico, não tinha nada. O único médico era o doutor Augusto, cara. Então vamos dar um pulo na Vamos. linha do tempo. É. Conte das tuas aventuras como primeira-dama de Curitiba. Ah, sei. E do casamento você não quer saber, né? Da lua de mel. Aí é privativo. Não. Aquilo foi uma coisa horrorosa, sabe? Você o impacto, saber, não saber o que acontecer. Não dá, isso não dá. Bom, então as minhas aventuras foram o seguinte. Eu não tinha queda para a primeira-dama, até hoje eu não tenho, porque eu sou muito espontânea, muito espoleta. E eu, quando era primeira-dama, eu tinha que pôr uma máscara de manhã para sair de casa e tirar de noite. Porque, olha, ai meu Deus, eu do lado do Hernani sempre muito sério, muito correto, tarará, e eu do lado dele tinha que dar aquela panca de primeira-dama, e corta a fitinha daqui, e tudo de luva e chapéu, que naquele tempo, né? E inaugura isso dali, e pedra fundamental, e chora, morte e posse do fulano que morreu faz 100 anos, todo mundo chorando, eu não dou para essas coisas. O que eu sinto, eu faço de horror até, mas o que eu não sinto, ai meu Deus. Ai, beija, anel de bispo. Pois um dia eu passei uma aragem, menina. Eu estava em casa, sabe? Eu morava ali no Batel, bem onde tinha a casa do Bilu Vidal, pegada, tinha aquelas casas ali, duas iguais, numa morava eu, numa morava minha mãe. E um dia o Nani me telefonou da prefeitura. Eu vou me atrasar um pouco. Quando era pessoa mais assim, que ele tinha diferença, ele marcava em casa, em vez de lá. Porque secretário nem dava um recado. Aí disse, olha, o bispo, arcebispo, era Adão Ático. Ele vai em casa e eu vou me atrasar um pouco, você recebe ele. Eu nunca fui muito católica, sabe? Eu me criei no católico, como dizem. Como é que se diz? Era me uma batizei livre pensadora. era livre pensadora, como meu pai. Meu pai achava que não deviam forçar as crianças a serem. Tinha que ficar maiores para escolher. Mas é bobagem, porque depois de maior você não vai escolher nada, não tem a prática. Aí, então, quando chegou, e eu rezando para o padre não chegar, para o bispo lá. Aí, irmã, não adiantou. A minha reza não foi forte. Bate lá na hora, ai meu Deus, quando eu vejo aquele padeco cheio de coisa roxa e de coisa de fivelos e coisas, sabe? Ai, ele veio. E eu digo, meu Deus, eu sei que não deu fazer isso, mas eu fiz. Tratei ele como se fosse amigo comum. Beijei nos dois lados, mandei ele sentar, já chamei a empregada, já ofereci o cafezinho da hora, mas o bolachinha. Eu sei que quando ele chegou, o padre estava lá, o bispo estava se esbaldando de rir com a Dom minha Ático história. Eusébio da Rocha. Não, foi o Dom Ático. Ele se esbaldando com a loucura, porque como eu falo com vocês, eu falei com ele, eu sou assim. Aí o Hernani veio, eu vi a bola fora que eu dei. O Hernani veio, pegou a mão dele, me dá sua mão aqui, me dá. Fez assim com a perna, encostou lá no anel, eu já beijei, quase arranquei os dentes do padre, de tanto beijar, e eu digo, mas que seja. Mas o padre gostou de mim assim mesmo. Tá? Mas então era uma coisa. Trabalho ainda era o de menos. Trabalhar lá para as creches e dar assistência. Mas quando o Hernani tinha uma inauguração, que o Hernani tinha que ir para um lado e eu para outro, eu me batia sozinha naquelas coisas. Pois, quando então, na campanha do Ney, o Hernani estava inaugurando a Luz do Capão da Embuia e no bar do Zene, em frente ao Cajuru, tinha um bar, um restaurante ali sim, mas o Zene era dono de todo o eleitorado da zona. E então todo mundo fazia muita homenagem para ele, para pagar a indicação. E eu estava no hospital, eu tive nem sei o que foi, eu sei que eu operei apêndice, sei lá o quê. Naquela manhã eu operei o apêndice. Quando eu nem ficava de olho arregalado, porque tudo ele ia pedir para mim, porque eu conhecia Curitiba, conhecia tudo. Quando eu não podia ir, ele ia me pegar para tudo. Aí
Chega o Hernani com o Cúnico no hospital, umas 5 horas da tarde, e aí você, ai, dona Hebe, tem o casamento da filha. O Hernani não pode, porque eu não consigo falar com o Hernani, porque o Hernani está inaugurando a luz e tem que ir. Se não vai o prefeito, pelo menos a senhora tem que ir, porque sabe, esse pessoal simples valoriza essa taça, né? Eu disse, mas Major, eu me operei hoje. Chamava de Major. Ele disse assim, ai, mas tem que dar jeito. Eu toda enfaixada. Telefonei para casa, mandei buscar uma roupinha mais ajeitadinha, porque eu não podia ir de camisola, né? Aí me trouxeram, menino, lá, sabe onde é o bar de cena? Sabe o Cachuru? Ali era um morro, até um morro, lá em cima do morro era o barzinho dele. Tinha subir, sabe como era a escada? Tudo fizeram assim, cavado no morro e punham pau assim, sabe? Pau a pique, que chama assim, para fazer a escada. E aí, subi aquela escada. Aí o Ney me erguia de um lado, o Cúnico do outro, me levaram que nem de carrinho de mão lá para cima. Para ir no casamento, para não ofender. Ficaram muito felizes de ver, né? Mas o médico, o doutor Alencar, no dia seguinte chegou, que a enfermeira contou, se acontece uma coisa que a sociedade é minha, vão dizer que eu que fiz uma operação errada, porque como que vai fazer uma coisa dessa? Agora está feito, não aconteceu nada. Mas era uma loucura. Quantos livros você já escreveu? Olha, livros eu escrevi 5. Se bem que o melhor de todos, o primeiro que eu escrevi, eu não publiquei. Vou te contar por quê. Quando eu estava muito cansada de primeira dama, de cortar fita e coisa, eu ia descansar um pouco na Lapa. Quando entregamos o governo para o Ney, a prefeitura para o Ney, eu juro que me mandei para lá, para meu descanso. Então eu fiquei lá na fazenda do Rui, do Cavalim. Não é o Rui Cavalim, do Cavalim. Da academia. Mas é parente dele. Né? Então, sabe... Era o engenheiro, o professor José Cavalim? Não, o José Cavalim é daqui, mas esses que eu fiquei eram parentes dele, que eu nem conhecia. Eram amigos do Anfrísio Siqueira. Eu sempre ia com a mulher do Anfrísio, com a primeira, porque ele teve 3. Aí, então, eu estava lá, e eu cheguei lá, mas para mim, a minha vida é muito agitada, eu achei aquilo muito parado. Eu naquela fazenda, tinham 3 moças, a gente só via cavalo, só bicho, só... Aí eu pegava, o que é que eu fazia? Eu pegava o cavalo, ensilhava o cavalo, e ia passear pela Lapa, ia no Monge, ia visitar o Lauro Montenegro, que era prefeito da Lapa, com a Hilda Azul, a mulher dele, que eram nossos amigos íntimos e coisas, e ia para lá. Ele é a avó da Maria de Lourdes? É tio, irmão do Iaco, do pai dela. Farmacêutico. O Iaco, então, tinha o Flávio, que era da farmácia, o Lauro, que era casado com a Hilda Azul. Então, aí eu ia a cavalo, então, um dia... primeiro vou contar. Aí eu descobri que o cara da fazenda levava o leite, vendia leite do sanatório, eu levava de carroça. Então aí eu me ofereci para ir junto, levar. Então eu ia de carrocinha, às vezes ele não podia ir, eu ia sozinha entregar o leite no sanatório, que era ali pertinho, sabe? Aí um dia eu cheguei lá, o diretor do sanatório, meio guabiruzão, sabe? Começou a baixar lá para o meu lado, e aí disse assim, a senhora de Paranaguá. Eu digo assim, eu me criei, vivi lá e coisa, mas por que não? Porque tem uma moça aqui de Paranaguá, de uma família conhecida, você já conhece o meu nome, Ivone Lobo. Eu digo, meu Deus, minha colega, eu não via mais, desde que eu deixei a escola para casar, eu não vi mais. Estava com tuberculose na laringe, não podia nem conversar nada com ela, porque transmitia. Mas aí eu quero ver Ivone. Vi de longe tudo e coisa. Né? Aí fiquei com aquilo assim, sabe? Eu vou desabafar escrevendo, porque a mim toda a vida eu desabafo escrevendo. Bom, aí cheguei em casa, como eu te disse, fui visitar o Lauro. Um dia que eu vinha vindo da casa dele, na frente do quartel-geral, era de tardezinha, a hora de acabar o expediente, 5 e pouco, que eu passei ali, estava cheio de oficial na frente do quartel, e eu passei assim, aí eu notei que quando eu passei, eu era moça bonita naquele tempo, não era essa velha que está aí. Aí, menino, eu vi que um tropel atrás do meu cavalo. O meu matunguinho da fazenda, outro um puro sangão lá, correndo atrás do meu. Mas o que eu esporei, o meu, quase arrebentei com a barriga do cavalo, mas ele foi. Quando chegou no portão, a gente parava para abrir o portão. Mas nesse dia eu esporei o bichinho, ele pulou por cima da porteira, foi parar dentro da cocheira. Mas lá da cocheira eu olhei para trás para ver, mas o cavaleiro, num belo corcel, já estava de costas indo embora, não vi nem a cara.
Aí eu aproveitei isso para fazer um romance, mas com direito a sexo, amor e fantasia. Mas foi um livro Chegou a que eu escrever? Não, foi assim. Pronto, em 15 dias eu escrevi aquele livro grosso. Aí eu cheguei em casa, mamãe de tarde sempre ia, morava Essa na Eva do era Pereira. pura ficção. Tudo ficção. Só na imaginação. Baseei naquilo que eu fiz, Sim. imaginei Deflagrou, um romance, aham. uma coisa diferente. Tá, Vou ter que contar o que eu Cabeça imaginei. criativa, né? Aí eu cheguei, mamãe foi lá, ela ia sempre lá em casa e coisa. Aí ela chegou, porque eu não podia sair de casa. Meu marido era ciumento, eu não saía pra nada. Íamos ao cinema, entrava no escuro e saía no escuro. Eu não podia nem ver o beijinho final, porque ele já estava na porta da rua. Até nunca me esqueço de um livro, Seu Último Pecado, com a Quinta Mirofim, Paranaguá. Que você eu não vi. sabe o fim até hoje. Até hoje. Não, mas coisa mais triste daquele filme. Lindo, lindo. Eu procuro nessas casas para ver se eu acho. Eu não sei qual é o pecado dele, mas aparece assim. O fim do filme é assim. Ele vai, é neve, neve, neve caindo, a marca do pé dele, até que apareceu uma casa iluminada no meio daquela neve, e tudo vidraçado, iluminada, linda, e dentro lá os pinheiro armado, cheio de embrulhos de presente, uma senhora com umas crianças, lindo cenário, e ele vem e olha assim na janela, e fica ali parado, e as lágrimas descem, e ele volta amassando aquela neve. Pois eu não pude ver, eu olhei para o filho, o homem amassando a neve, olhando, o que é que você está olhando para trás? Eu só voltei a dizer, gostosão que está no caminho. O que é que está olhando para trás? O que é ver? Eu digo, o filme, né, que não acabou, nós temos que sair, tenho que ver de costa. Mas era assim. Mas aí, então, mamãe foi lá e leu. Pegou meu livro, coisa. Eu digo, mãe, veja que eu escrevi agora. Porque ela sempre queria que eu escrevesse, mas eu não parava, era muita festa. Aí, ela disse, veja que eu escrevi. Aí ela leu o livro e coisa. Ela disse, olha, esse é teu livro, vai ser um sucesso de livraria. Não é o meu estilo. Você sabe, a mamãe era tudo santinho. Não é o meu estilo. E ela não mas... se ruborizou lá com Não, porque a mamãe era muito inteligente. Né? Ela sabe reconhecer o estilo, respeitar o estilo de cada um. Eu só podia ser isso. Aí ela disse, olha, mas vai ser um sucesso. Esse teu livro vai abalar o mundo, porque vai despertar, cada um quer pegar, não quer parar, né? Aí eu esqueci. Mamãe foi embora e ficou o livro ali. Aí o Nani chegou para almoçar. E eu esqueci de esconder o livro. Aí ele chegou... Eu estava lá na cozinha ajudando a empregada a determinar, eu vi, o que é isso? Eu saí correndo, eu já me embolei. Quando eu peguei da mão dele o livro, sabe, meu filho estava ali, eu peguei, Naninho, põe no fogo. Fogo de lenha, jogou, assim queimou. Ele jogou até Não, o Naninho é meu filho. Mandei meu filho queimar para ele não ler. Porque só o começo ele já se espantou. Imagine se ele lesse todo. Aí ele ia dizer que aconteceu tudo comigo. Porque, claro, você escreve, você sabe. Quem escreve empresta tudo de si para os personagens. Personalidade, tudo, gosto, tudo. É ou não é? Então, eu lendo o livro, eu me enxergava através daquelas criaturas. Todas elas tinham Você não algo de mim. pretende refazer isso? Pois, ó, comecei outro dia, mas agora tenho a Leila, censura em cima de mim. Um livro de 500 páginas passa Haroldo. pela censura da Leila, não dá nem 50. Vamos interromper um pouquinho, para ela tomar um fôlego e partirmos a segunda. Não, pode ir, não está para mim, não está Não, tá bom. Só se vocês estiverem sem fôlego já, porque eu não estou. Bom, onde é que nós estamos? Vocês querem que eu conte isso? Não, ou o quê? agora vamos para uma segunda etapa. Vamos. Eu quero primeiro que você fale sobre Curitiba. Ah, então tá bom. O que você acha da nossa cidade? Da nossa cidade, o que é que eu acho? Ai, meu Deus, nem Do posso ver. passado, do presente, do futuro. Pois olha, Curitiba, eu tenho muito saudade Afinal, do é sua passado. cidade natal. Claro, todo mundo diz, você é saudosista, você vive do passado. Eu digo, eu vivo, porque eu tive um passado que eu me orgulho e tenho saudade. Pais maravilhosos, uma família maravilhosa. Antigamente tinha tradição, família e sociedade. Hoje é tudo de chocadeira. Você sabe quem é a galinha, mas o galo ninguém sabe. É uma coisa, ninguém não tem mais. Você não acha que é assim?
E eu pareço louca, mas não sou. Eu gosto das coisas certas, gosto de tradição, gosto de coisas assim. Então, hoje eu tenho muita saudade daquela Curitiba antiga, que a gente tinha aqueles lanches, aquelas festas, ia no clube, era tudo gostoso. Hoje você vai num lugar, é só tatuado, drogado, você não tem quase ambiente para frequentar. É ou não é? Mesmo os clubes, eu não vou mais a nada. Sou sócia, revista e tudo, mas não vou mais a nada. Por quê? Os da minha época já morreram todos. Tem os descendentes de segunda e terceira geração que não tem nada a ver com a gente. Não tenho nada contra eles, cada um na sua, mas eu não me sinto bem. Parece um polaco de cada colônia. Não falam a mesma língua, é ou não é? Não se identificam nem nada. Então, Curitiba, para mim, agora, eu digo assim, eu vivo o passado mesmo, curto o presente, porque estou aqui, vou viver no presente como posso. E graças a Deus que o futuro não vou estar aqui, porque o negócio mudou muito. Você não acha que mudou muito? Mudou. Excluindo o seu ex-marido, que Sim, nós sabemos sim. que você admira pela Tenho grande e admiração. virtudes que ele tinha. Quem que você citaria assim como um grande personagem da história de Curitiba ou do Paraná, Da com quem história. você tenha conhecido? Sim, da história do Paraná tem muitos, meu Deus do céu. Olha, não sei se vou Quem me que você lembrar. admira? Olha, Bento Miguel da Rocha, admirei a vida inteira. Jaime Lerner, sei lá, tem pessoas que não gostam, mas eu admiro o Jaime Lerner. O próprio Ney pode ter seus defeitos, só que como todo mundo tem, mas ele foi um homem, fez carreira política por méritos e tudo. Nada, não tinha, naquele tempo não tinha esse troço de... E o Roberto Requião, que você conheceu Roberto pequenininho? Requião, pois é, o Requião, eu gosto do Requião, então eu quase não falo em público, quando estou em roda assim, porque me matam se eu falar nele. Porque eu não vou falar dele. E bem se eu falar, aí o ruim fica para mim. Mas o Requião, eu acho uma pessoa, gosto do Requião. Eu sei que ele tem esse problema bipolar, minha neta também tem, o que eu vou fazer? Então é duro de conviver com ele, eu sei que é duro mesmo, porque até pela televisão e tudo, né, ele desanca os troços, ele não tem limite, eu sei. Mas eu admiro a inteligência dele, porque a inteligência do Requião, eu conheço desde cedo. Eu me dava com as tias desde o tempo da Nacional, todas elas. A mais nova de todas é a Isa, que mora em São Paulo, a única viva, a Mirtes, a Luísa, todas já morreram, a gente se dava muito. A mãe dela morava em frente à minha tia, então sempre estava lá e coisa. Fala um pouquinho sobre sua mãe. Minha mãe para mim não tem igual, não tem igual. Porque minha mãe em tudo, mamãe não tem um senão. Uma pessoa desde pequena, sensata, culta, inteligente, uma alma maravilhosa. Fale dela como professora e como escritora. Como professora, maravilhosa. Olha, todo mundo que foi aluno dela fala francês corrente. Porque você vê, Henriqueta pedido Ela lecionava no estadual. Ela lecionou em Paranaguá, foi nomeada para lá. Depois, pouquinho antes de se aposentar, foi transferida para quê? Porque o professor de francês daqui não estava. Aí quem era o governador na ocasião, Lisímaco, será? Não, Lisímaco. Mandou buscar a mamãe, porque papai veio para uma cadeira de ciência e mamãe veio também, em 44, que eram 17 anos lá. 44 era Manuel Ribas. Não, Manuel Ribas era antes. 44, Manuel Ribas era antes. Então foi depois. Foi depois do Manuel Ribas. Depois Pinheiro do Manuel Machado, Ribas, seu Não era Pinheiro. Eu acho que era Clotário. Eu acho que era, eu acho que Brasil era, Pinheiro Brasil Machado. Acho que era Brasil, Pinheiro Brasil, acho Machado. que era Brasil. Aí eles vieram para cá os últimos anos, porque eles ficaram 17 anos lá. Em 44, eles foram em 30, em 28, né, e voltaram em 44. Quantos anos dá? 30 e 44, 14 anos. É isso? 44. Foram em 28, 44. 14 anos. 14 anos, é isso mesmo. E aí, então, eu também vim nessa época de mudança para cá, porque o Hernani aí, o Clotário mandou chamar ele para secretário de educação, né? Que aquele tempo era diretor. E o seu pai, além de professor, quais eram outras facetas da personalidade dele? Meu Engenheiro pai, era seu irmão, meu né? Pai era meu irmão. Meu pai não teve assim, outros cursos, não, mas era contador. Fazia
a contabilidade de todo o Paranaguá inteiro. Todas as casas de sírio, aquele sírio libanês, tudo, a Frau Esther, que tinha confeitaria. Todo mundo lá é papai que fazia escrita. Um contador já de família. Meu avô era, desde o Leão Júnior, eles foram contadores de lá. Meus tios todos, até minha tia, essa que morreu com 111, contadora aposentada. Toda a família, sabe? E também nós temos... do lado de papai, como da mamãe, artistas, né? O meu avô, pai do papai, inventou politom. É um tipo de um instrumento, assim, parece um violininho assim, pequeno, mas é com uma como é que se chama aquilo para soprar? Pipeta, não é? Como é o nome? É um negócio. Então ali... A boquilha, né? É uma coisa assim, eu sei, agora não me lembro. Então ali, esse aparelho tira todos os sons do violino, com mais facilidade, porque tira os tons e os semitons, só com o sopro. E ele deu um concerto no Curitibano, quando a sede nova veio Peri Machado, maior musicista e coisa, veio, tocou politom no Curitibano do vovô. Tá cheio, tem os retratos, cheio o Curitibano, desde cima até embaixo, e era poeta parnasiano, a minha família inteira, os irmãos dele todos. E o tio Eugênio, irmão dele, que morava em São Paulo, que foi o descobridor da Novaes, daquela maior pianista que teve, como é Raquel Novaes? Guiomar Novaes. Ele que lançou, ela foi aluna dele, se formou com ele, e ele lançou ela. Ele lançou a Guiomar Novaes, sabe? Então, tem musicista, tem tudo. Meu pai também era maçom, mas meu pai era... Eu sou tipo ele, não é ele que era meu tipo, mas eu sou que nem ele, assim. Meu pai, naquele tempo de ditadura e tudo, sofreu muito, fez a família sofrer, porque papai falava como eu, pelos cotovelos, cada discurso que ele fazia em Praça Cui era chamado na delegacia para se entender. E só não sumiram com ele no tempo da guerra por causa das amizades. Porque quando foi que puseram a pique aqueles navios aqui no Nordeste, aqui no nosso litoral, eles foram, diz que os americanos fizeram isso para forçar o Brasil a entrar na guerra, mas correu que eram os alemães que puseram. E papai fez da Praça Fernando Amaro lá, aqueles comícios que ele fazia sempre assim, de cheio, e ele falando de coisas do que afundaram nossos navios, o povo se encheu de razão e papai esqueceu da Frau. Quando viu aquela nuvem enfurecida, sabe, correndo uma corda para chegar. Para quebrar. Ele já deduziu que é lá. Mas ele era um atleta, como você sabe, ele saiu correndo e chegou em tempo lá na confeitaria da Frau Esther, pôs uma mesinha aqui, trepou. Ah, da Frau Esther. É isso. Mas é que ela falava demais, né? Ela falava, ela dizia que gostaria que a Alemanha ganhasse a guerra para dar na cara. Menina, não, pois ela veio embora de mãe lá. do Bubi. Pois é, mãe do Bubi, porque depois ela veio aqui, o Bubi que tomou conta. Mas ela não, Seu ela pai é veio que de lá salvou por causa a da confeitaria guerra. dela do quebra-quebra. Ele era... Ali na Rua 15, né? Papai trepou e falou, olha, com a mesma verve que ele usou lá, enfureceu o povo, ele acalmou. Olha minha tiazinha que morreu com 111 anos ali. Mas aí, sabe, ele acalmou a plebe. Depois, se ela gostasse do regime de Hitler, ela estava lá, não vinha com a cara e a coragem, com os filhos, sem ter nada. Viveu do serviço dela, fez aquela confeitaria maravilhosa quando eles chegaram, em frente à minha casa, numa postinha, embaixo do prédio, pegaram aquela igreja da ordem, que era desativada, agora deram para o padre André, ele é o padre de lá. E, ali embaixo, uma postinha, embaixo da escada. A Luísa, a filha dela, mais nova, vendia coalhada, que a coalhada dela não tinha igual. Vendia coalhada ali só, depois aumentou, fez aquela maravilha daquela confeitaria. Olha, todas as famílias, ela não tem, até hoje não tem uma confeitaria como aquela em Paranaguá. Então, o povo... Mas no dia seguinte, papai foi chamado... Teve que ir lá. Foi, algemado eu não digo, mas foi escoltado para ir para Curitiba, foi. E aí... O Hernani já telefonou para o Pinheiro Júnior, que era grande amigo dele, da Gazeta, trabalhava com ele, que era delegado ali na Valbarão. Disse, olha, estão levando meu sogro, você não aguenta. E levaram lá e disse, não, essa pessoa não tem nada a ver com a Alemanha, nem nada, e coisas... É que Paranaguá tinha muito interesse, né, de alemão. Nós tínhamos o aeroporto, que
que os Tinha um hidroaviões, aeroporto que era bem ali. bem lá no fim, lá Pois no é. Rio Itiberê. Isso, e entrada Era a na nossa barra. praia. Da Condor. Na É a Condor. Que levava o Tinha nome. a Panera e a Condor. da Condor. Mas você sabe, você e o Maza, meu avô, João Rodrigo de Freitas... Sim. Rodrigo de no- Freitas. É, o mesmo episódio que você está contando, semelhante. Sei, sei. Ele salvou a livraria Guignone, que fechou as portas agora, semanas atrás. Fechou. Salvou a livraria Guignone do quebra-quebra. O Guignone era cunhado do meu avô, casou com uma tia-avó minha. Sim, sim. E o pai dele era italiano. Então queriam quebrar a livraria. Ah, Daí meu avô peitou lá a multidão e disse, não, Guignone, veja, Guignone é um sobrenome francês, ele não é italiano. não, mas foi... E o pessoal, porque meu avô também fazia discurso na sacada do jornal O Dia, pedindo que o Brasil entrasse em guerra contra o Reich. E os americanos estavam formando cedo da nossa isso aí. idade. Disseram que eles puseram a pico, viu? Para obrigar o brasileiro a entrar. Agora, outra coisa também. Aí, Paranaguá, como era litoral, entrada de barra, não sei o que lá, há aquele sistema de blackout. Eu passei tudo isso lá. Você estava lá. Podia deixar uma vela Não, acesa. menino, quero te contar. Meu filho pequenininho, o Hernani foi numa festa a bordo, que quando chegava, navio, sabe? Navio e coisa, eles faziam festa a bordo, levavam aquelas mulheres, tudo lá, e fazia aquela festa. E era quase meia-noite, menina, e eu assim de luz e tudo, porque o naninho pequenininho teve uma febre e eu não achava remédio, acendia as luzes todas já de raiva, porque ele não via, sabe? Porque a luz estava dentro da mesinha da cabeceira, num pezinho, ainda fechado assim, parecia lamparina. Aí bate na porta, eu digo, o Hernando esqueceu a chave. Desço lá de camisola, Cara abre da a porta, defesa os passiva. polícia, mal encarado. A senhora está com as luzes acesas? Eu digo, estou. A senhora sabe que a polícia só está dando aviso para os alemães, que lá. Eu digo, mas senhor, meu filho está com febre, como é que eu vou chegar remédio no escuro? Aí, pá. Nós bloqueávamos a janela, né? Botava um tipo de fita isolante. Quando o Hernani chegou, ele disse, sabe que pediram até te prender, porque eles estavam fazendo cada arbitrariedade, como aviso para submarino. Eu disse, quem é que ia ser louco de querer ir em Paranaguá fazer o quê lá? Pois nem os navios. Escuta, o rebocador tem que esperar os navios para entrar no Pra canal entrar da na- Calheta, claro. porque senão atola. Como é que o submarino que vem por Vai baixo vai entrar entrar? Cada conta é assim. Mas a guerra cria essas paranoias. Cria, né? O pessoal fica. Que esse Onde é que negócio... foi o Hernani? Maroto. Já volto. Ah, é? Aí, em Paranaguá, nessa época aí, eu me lembro que eles falavam de algumas pessoas que teriam simpatia com o regime. Né? E eu tinha um tal de Chantz, que era tinha um armazém lá. E eles falavam isso, foi a história, essa história que falaram da Frau, provavelmente é uma história inventada contra ela. Ela teria dito que queria que a Alemanha ganhasse a guerra para bater na cara claro. de muita sem vergonha de Paranaguá. Mas aí sabe o que eles faziam com as coleguinhas nossas do colégio? Aquelas meninas, porque eles andavam lá para a estradinha, que esses caras falsos, patriotas, iam lá faziam um café com aquela borra e tudo, jogavam nas partes íntimas. As gurias não precisam nem para a escola no dia seguinte. E daí, menino? E daí, Maza, vamos lá? Já estamos. Agora, os livros, né, fora esse, Fala aí sim. dos livros, né? Então tá bom. Então eu já contei daquele que eu vou publicar. aquele você vai tentar. Vou, porque todo mundo está me cobrando. Vou diminuir as coisas para ver se a Leila deixa passar a censura. Bom, mas o livro foi assim. O primeiro foi o circo, que vocês sabem. E sabe por que o circo pegou fogo? Pelo seguinte. Qual é o conteúdo do Circo Pegou Fogo? Já vou te de dizer. costume, Isso que eu né? vou te dizer. Eu abri muito as dondocas falsas moralistas da sociedade. Acharam que eu abri muito. Pintava e bordava por aí. Eu digo, eu não pus bandalheira nenhuma, nem moralidade. Eu fui realista. Eu contei a minha lodoma. Foi um absurdo que minha mãe fazia. Uma mulher culta como ela, inteligente, cair nessa, para os outros não
cometerem a mesma falta... Ninguém te formulou alguma ameaça em função Mas do... que não, maneira o seguinte. Eu fiz o livro por causa disso. Ela ficcionalizou. Porque elas reclamaram. Eu nem soube quem foi. Mas aí eu peguei e resolvi fazer. O circo pegou fogo. Peguei Aí pega todas fogo aquelas de coisas vez. que eu presenciava no Graciosa. Por exemplo, uma que eu conto ali. Eu aqui na mesa com todas elas, e os homens todos. Era Vitoca, era Lineu Amaral, era tudo. Você lembra daquele grande engenheiro que fazia estradas, que era amigo do Lineu Amaral? Aquele era o tal, o todo-poderoso. Ninguém queria sentar as mulheres do lado dele porque ele ficava bulinando as pernas das mulheres. E os maridos todos sabiam, não se incomodavam. O Machado da Costa. Porra, o cara, sabe quem é o Machado da Costa? É o sujeito que fazia as pontes, as obras de arte lá em Porto Amazonas. Tudo. Aí pelo rio. Tudo. Pois ele que arranjou emprego pro Caio. Soube que o Caio tinha separado da Dulcita, Caio. né? Porque no meu livro está, na hora do bem bom, ele estava desconfiado que ela tinha um amante. Todo mundo sabia. Porque o Caio era muito desbocado. Ele Qual é o Caio? Caio Pimentel. Caio Pimentel, que tinha um defeito na perna. Porque a mãe dele tá no Circo Pegou Fogo também. A mulher era Amaral, né? A mulher dele. A mulher era a Dulcita Amaral, filha da Dulce com o Lineu. E a Dulcita, eu, nesse caso dela, até justifico que tivesse arranjado alguém. Porque o Caio, ele era ótimo e tudo, mas ele era muito assim. Ele arrotava. Todo mundo na festa lá, ele, ai, Caio, não sei o que lá. Você quer que eu segure aqui? Sai por baixo. Pum. Que ele queria dizer. Então ele é do Caio. Muito bem Gelada. educado. E um dia a menina, ele soltou um pum mesmo. E aí a Paula assim, Caio, contenha-se. Porque não sei o que lá. Ele já vinha com argumento. Mas eu desconfio que ele fazia isso. Porque no meu livro conta da mãe Você dele. registrou essas coisas no livro? Tudo. A mãe dele. Eu tenho a impressão que ele tinha algum complexo, que ele soube alguma coisa da defeito mãe na perna. dele. E ele, então, queria pôr toda a mulherada na fogueira. Como quem diz, puseram a minha mãe, né? Eu também vou pôr toda. Eu sei que a Dulcita tinha... Não me lembro quem era o caso dela, mas na hora do bem bom, ela se enganou. Em vez de falar Caio, falou o nome do cara. E ele, que já estava desconfiado, separou. Aí ele foi morar no Rio. Eu estava morando no Rio, como eu te falei. Depois, quando ele entregou a Câmara, lá, a Prefeitura, nós fomos para o Rio. Aí um dia eu chego em Copacabana, que abriram aquela confeitaria Colombo, abriram ali em frente ao metro, Cinemetro, em Copacabana, no posto 4,5. Aí então eu fui entrar lá para tomar lanche e vim embaixo, era tipo bar. Na Avenida da Nossa Senhora Copacabana? É isso, bem feito o metro. Aí estava o Caio lá tomando um uísque, coisa. Eu digo, oi, Caio, você está por aqui? Tá morando aqui? Tô. Então, porque eu sabia da separação, mas não sabia como é que estava. Aí eu disse, você está aqui sozinho? Ele disse, não, estou com toda a família. Lugar de corno manso é aqui no Rio mesmo. E eu pensei comigo, e de filho da P também. Mas não disse para ele, né? Porque a mãe também, o Oscano que está lá, aquele do persegueiro, é a mãe dele. Aí então, sabe? Pois eu, quando eu morava ali, minha tia morava ali, onde é o Badep, o número até hoje é o número da casa dela. Mas Eu Vicente passava a minha Machado, infância ali, Ao lado do Colégio Belmiro César. Isso, Roberto, eu sei. E na outra casa pegada era a Dona Donatila Carão. Aí, menino, então, eu passando por ali com minha tia contava essa história, mas eu não entendia, porque naquele tempo eu não sabia dessas coisas, eu não sabia nem o que ia fazer quando casasse. Bom, mas então ficou aquilo gravado. E aí então ele foi isso, aí... mas o Machado da Costa... Aí, de repente, eu soube, então, quando me acusei, o Caio tá com mulher. Porque o Machado da Costa era muito amigo do sogro dele, do Lineu, arranjou um emprego. Ele era engenheiro, Caio, de estrada, de coisa lá, e aí a condição de ir com a família para o Rio. Então ele foi, esqueceu o chifre e tudo, e lá foi com a família, sabe? Mas então esse cara... Mas aí eu comecei a Mas escrever. ele não tinha se separado da mulher? Tinha separado, mas aí o Lineu e coisa arranjou um emprego, e ele, claro, por um emprego lá foi ele com família e tudo, com chifre e tudo na Com a costa. mulher? Foi com a mulher e a família. Mas aí o que eu estava te contando, então... Aí houve reação do pessoal quando se escreveu Não. sobre o livro, não? Não, todo mundo achou... Não. Do livro não, peraí, do livro não, ninguém quis
Assumi. Ninguém. Continuaram me conversando comigo e tudo, sabe? Então você ficcionalizou, não botou o nome. Não pus o nome de ninguém, mas todo mundo se achou. Eu sei, porque soube de comentários, todo mundo. Aquela é fulana. Até, quero ter coragem, conhece o Joaquim Taborda, que era o marido da minha tia, o Vasco Taborda, o Leônidas, que era promotor. Claro. A mãe dele, aquele caso, ela morava naquela casa na Praça Osório, em frente ao Santa Júlia, aquela esquina. Era dos Taborda, seu Quinco Taborda. Então, seu Quinco era casado com Dona Madalena. E Dona Madalena é a mãe do Joaquim, meu tio, casado com a irmã do meu pai. E eu pus a história deles no livro, o Leônidas. E tem o Bernardo. Bernardo foi morar em Guaratuba, você sabe, ele era filho dela com outro, o Bernardo Weigang. E ela tão doida que pôs o nome, morando com o marido ainda, pôs o nome do amante no filho do amante. Puta vida. E uma noite ela ia saindo de casa, porque resolvi morar com o Weigang. O Weigang era boêmio, acabou na sarjeta bebendo. Ia saindo com o neném no colo, escondido. Aí o marido, não sei como é que é, quando viu, eu vou embora, eu vou viver com o Weigang, com o Bernardo. Aí eu disse, então você vai, mas meu filho fica. Não é teu filho, é do Bernardo. Teu nome era. Aí o que ele fez? Então você vai ficar aqui e você não vai sair mais de casa. Trancou a casa, a Amélia ficou lá morando. Vai ganhar, caiu de boa. O Bernardo, quando ficou grande, foi morar na praia, nem se dá com os irmãos, nem nada. Porque de certo ficou com complexo, os irmãos também não dão bola para ele. Mas então, aí um dia minhas filhas do Joaquim, as netas da velha, quando viram o livro, né? Essa é a Vó Madalena, né? Eu credo, quem é a Vó Madalena, meu filho de burra, né? Eu disse, a Vó Madalena, eu credo, quem é? Eu nem sei quem é essa Vó Madalena. Não adianta eles querer esconder, porque mamãe, antes de morrer, nos contou a história, porque disse que nós íamos ouvir falar cedo ou tarde, mas nunca imaginou que era eu que ia botar isso. Mas então, aí o povo achou que eu abri muito minha lua de mel, mas eu não pus pornografia, nem putaria, como elas faziam. Eu pus a minha vida para não cometer esse erro com outras criancinhas da minha idade, fazer casar as cegas. Então, contasse. Se minha mãe me contasse, o choque não ia ser tão grande. Eu casei 3 vezes, o trauma não desapareceu. Aí, sabe, então, um dia nós estávamos lá, no Graciosa, né? Tava ali a atriz que Oliver, Helga Resch, todo bando, sabe, aquela turma do Graciosa. Aí, sabe, uma delas na mesa, não essas duas, mas tinham muitas outras, estava flertando com o Carlos Ramírez. O Carlos Ramírez sempre vinha aos artistas da show do Graciosa. E o bar, sabe como é? Aquelas portas tudo envidraçadas, aberta dia de baile. Nossa mesa aqui e lá o bar cheio. E o Carlos Ramírez lá. E ela, todo mundo estava vendo ela flertar com o Carlos Ramírez. Só o marido, certo, não via, né? Aí, então, de repente vieram para o marido, o garçom. Olha, tem um telefonema para o senhor, ele era médico, um chamado para ver um cliente. Aí ele atendeu e coisa, disse para a mulher, olha, eu vou atender um chamado, se terminar de ativar, você pega um táxi e vai para casa, tá bom? Aí o marido saiu, ela na mesma hora, já deu um pisco de gato lá para o Carlos Ramírez, já veio, passou no bar, desceu, sabe, lá atrás da piscina, aquilo tudo era rendezvous. Atrás da piscina era um bordel, atrás do campo de vôlei era outra, lá no campo de golfe era outra, era tudo assim, a turma ia, pá, se espalhar. Aí o marido que mentiu que ia ter chamado, estava atrás da piscina. Quando passa a mulher com o Carlos Ramírez, vai lá para trás do, sei lá, de que campo. Aí, o quê? Ele já queria separar da mulher, foi um prato cheio para ele. Mandou a dele para dentro do clube, foi lá, deu o fraga da mulher, pronto, numa boa, né? Mas era assim. Então, tudo isso eu pus, porque todas essas que acharam que... Eu não contei coisa ruim. Você achou? Foi muito realista, é verdade, eu sei. Eu abri um pouco da minha lua de mel, mas afinal de contas, não estava prejudicando na sua lua de mel? Pois é. Ela não tinha a menor ideia, não tinha nenhuma educação sexual. Nada, eu não sabia o que eu ia fazer com ele. Né? Eu pensei que ia dormir com ele, como eu dormia Mas com 15 anos não sabia? Eu não sabia, porque não falavam nada. Sabe por que eu não sabia? Porque as coleguinhas já falavam entre elas, mas eu não, por causa de mamãe, papai, meus primos, tudo professor. Um dia,
Elas contaram uma piada lá, quando chegavam na hora, elas diziam, depois lá. E eu não entendi. Cheguei em casa no almoço, contei para a mamãe. Escuta, elas deram tanta risada, mãe, foi assim. Contei para ela, depois elas disseram, e caíram na risada, eu perguntei o que era, sério, tem roupa na corda, e não me contaram nada. Aí, mamãe, não, é bobagem, ela não sabia o fim, disseram isso, mas mamãe, claro que viu. Aí, no dia seguinte, a mamãe fazia uma preleção em todas as salas, dizendo que, em vez de elas estarem contando anedotas, pornografia para as pequenininhas de sala, que elas fossem estudar na biblioteca na hora do recreio, melhorar o francês, que não sabiam nada de francês, dava uma lição de moral. Todas vestiam a carapuça e aí não falavam perto de mim mais nada. Aí também se isolavam, né? Aí me isolaram mesmo. Então eu não sabia. Agora você imagina, eu casei, deitei com ele da coisa. Eu dormi. Um dia, eu já tinha um sono, criança levada como eu era, eu caía na cama, eu desmaiava, não dormia. Ainda aquele dia, salão de beleza de manhã, coisa que eu nunca fui salão, faz cabelo, escolha, aquela coisa, aguenta visita, dormi. De repente, senti aquele homem se esfregando em mim e coisa. Eu não vou atender. Se esfregando em mim e coisa, sabe? E eu, credo, que coisa, parecia que tinha assim um revólver, uma coisa dentro do bolso. Só quando conheci as pintinhas de meus irmãos desse tamanho, parecia um chaveirinho. O Daio, meu irmão era um pequenininho, né? Ai, guria, eu senti aquilo, que coisa, o que será? O que será que a doutora Hernani tem no bolso? E eu me virava e dormia, de repente acordava, ai, menina, acordava toda molhada, me enxugava, pegava uns panos. Aí no dia seguinte fui na casa de minha sogra, que era da esquina de onde eu estava, minha mãe estava lá. Eu disse, eu não quero mais, como é que foi ontem? Eu não quero mais me casar, mas o que aconteceu? Eu disse, doutor Hernani faz xixi minha noite inteira, eu acho que ele tem bexiga solta, eu tenho que me enxugar a noite inteira. Mamãe, aí, em vez de me explicar, estava na hora de me explicar, então agora, ao menos ali, nada. Quando eu fui no banheiro, quando eu voltei, eu vi ela assim para minha sogra, ai, coitadinha da minha amiga, eu estou tão arrependida de ter deixado ela casar, ela não sabe nada. Aí, eu digo, meu Deus, o que eu não sei, né? O que eu não sei? E o Hernani viu que era uma... porque quando eu casei, eu fiquei menstruada pela primeira vez 2 dias antes. E disse que a moça, enquanto não é menstruada, não tem atração pelo sexo oposto, sabe? E a menstruação nessa época era 15, 16 anos, hoje é 10. Pois é, menina. A menarquia Minha hoje irmã é 10. ficou menstruada cedo, olha, dar com 13, eu com 15 não era. Aí, menina, então quando eu casei, daí ele viu na camisola assim, né, um pouquinho de sangue. Aí você, tá no dia? Eu digo, tem dia de furar bexiga? Eu pensei que tinha furado a bexiga, aquele sangue. Mamãe não contava nada. Aí, sabe, tem dia de furar, saía perfeito xixi, eu digo, é bexiga que eu furei, né? Nada. Não era para ele me contar. Aí ele viu a pasmacenta que eu era, então ele não fazia nada. Não sei como é que depois conseguiu e coisa. Eu sei que eu engravidei sem penetração. Só dele encostar, tentar, ali os bichinhos subiram e me engravidaram. Sabia que podia engravidar através? É possível. Pai, Deus o livre, hein? Depois não adiantou, porque eu me acostumei, o medo que eu tinha. Eu me segurava inteira, não me largava. Aquelas coisas que relaxa e goza, nunca tive isso. Ficava tisa de medo. Porque eu não sabia onde é que ia tudo aquilo. Depois eu percebi, eu não vi, não olhei. Mas eu sentia que era um troço grande. Eu pegava um espelho e ia olhar onde é que ia tudo aquilo. E não achava era nem... um bloqueio, não né? achava entrada. Uma educadora do porte da dona Pompilha. Não podia deixar. Ela, relação pai e filho. Muito jovem. Ela falhou na psicologia, falhou, porque foi falha muito grande, porque eu nunca senti nada na minha vida. Casei com o Beto é um homem bonito, moço e tudo, nunca senti nada, porque eu me retraía toda de medo. E depois com o Arnaldo eu já quis casar com um bem mais velho, porque eu queria um companheiro. Todo mundo falava em solidão, solidão. Eu digo, eu não quero ficar sozinha, né? Quantos anos você ficou com o Arnaldo? Com o Arnaldo, 10 anos, aí ele morreu. Ele morreu, ele tinha 20 anos mais velho do que eu, sabe? E morreu também sem uma doença. Era uma criatura maravilhosa. Ele me pegou pelo pé, como eu digo. O Beto que me pegou pela asa, né? De tanto dar raso em cima da minha casa. O Hernani
pela cabeça. O Hernani pela cabeça. E o Arnaldo pelo pé. Era um bailarino. E eu conheci ele com o Pinho, o Arides Pinho, que era dentista. Ah, o dentista. Porque depois que eu cansei de ser dondoca, primeira-dama, eu fui fazer concurso no Estado. E não pedi para ninguém. Eu era amiga de Ney Braga, de todos os governadores e todos os secretários de Estado. Eu peguei uma professora particular, estudei todo o programa com ela em casa, fiz concurso da universidade, quando o Bento abriu a biblioteca, passei das primeiras, sabe? E aí fui trabalhar. Me aposentei com 30 anos, Você sem foi favor. trabalhar com o quê? Hein? Bibliotecária? Eu trabalhava de bibliotecária lá. Eu trabalhava primeiro naquele balcão de empréstimo que tinha na frente grande ali, fazia ficha de eleitor e tudo. Tinha a Sabine ali, né? Depois tinha toda uma turma boa, meu Deus. A Nancy Westphalen, minha querida amiga. Até achei graça, Nancy. Porque depois eu estava trabalhando na sessão de literatura quando ela era diretora. Quem era o diretor que você começou a trabalhar? O Baldo Pupi? Castilho. Não. O primeiro, peraí, quero ter Castilho, contado. Lamartine, eu acho que era. Lamartine, com pegou ele, Lamartine? Oliveira Lira. Lamartine foi no governo. O Pope, o Lamartine. O Lamartine. Fausto Castilho. Foi o Depois o Lamartine. Paul. Mas quero te contar o que aconteceu comigo com o Lamartine. Eu fumava naquele tempo. E na biblioteca, o apelido daquele órgão era Presídio de Mulheres. Porque você batia o ponto meio-dia e não podia sair. Se você batesse meio-dia e 15, eu descontava o terço. E eu cheguei, bati o ponto, me lembrei que não tinha cigarro, corri na frente, que tinha bem na frente, né, era o banco ali, tinha comprar cigarro. Os porteiros, para fazer média com a Lamartine, que era aquele bate-peito, vivia carregando um dor de santo na procissão, eu cheguei, ele disse, doutora Lamartine, quer falar com a senhora. Eu digo, prazer, isso é bronca que vem aí, porque ele era... Aí subi. Quando cheguei lá, mas azar dele, coitado, eles quebravam a cara comigo. Eu cheguei lá, ele na mesa dele, mas ele é muito educado, quando eu cheguei, ele levantou e coisa, aí eu sentei. Ele disse, a senhora bateu o ponto e ausentou-se da repartição? Eu digo, sim, senhor. Ele disse, a senhora sabe que depois que bate o ponto, não pode se retirar? Eu digo, e o senhor sabe que a mulher fica menstruada todo mês? E o senhor queria que eu ficasse vazando aqui dentro? Ah, eu era assim, comigo ninguém podia. Meu apelido era comigo ninguém pode. Porque eu disse, não foi isso, mas podia ser. Por um segundo, atravessar a rua e voltar, acho muita mesquinharia. Absurdo, Mas né? depois ele levava pelo Como era o nome daquela bibliotecária que jogava tênis? Peraí, Marisa. Não sei, tinha uma que era quero um ver. corpo permanente da Ali tinha a Germana Moreira, que era Germana Moreira. antológica. É, grande figura. Eu fui discípulo da Germana e fiz o primeiro jornalzinho da Biblioteca Pública em 53, 54. Eu estou aqui com teus amigos. Estou com o Maza, estou com o Hélio Pugliese e estou com o Mará. Quer falar com algum? Quer falar com algum? Hein? É Leila? Ah, Cristina, eu estou numa audiência. Eu estou aqui dando uma entrevista e eu chego em casa, eu ligo para você. Eu vou lá depois. Nem que seja tarde, eu vou. Germana. Tá? Então, um Germana beijo. Moreira. Isso, Essa era a grande figura do Tinha a biblioteca. Marcelina. Marcelina. Marcelina era uma Dantas. masculinizada. Masculinizada. Sabe como é que Essa- ela morreu? Jogo- Aí entrou bandido na casa dela, a empregada recolheu a Marcelina e matar a empregada, o bandido matou ela, a empregada deixou ela entrar. Ela morava no prédio da minha prima, ali na Barão do Cerro Azul. Mataram, assassinada, morreu. Mas quando foi que matou? Faz uns 2, 3 anos, você lembra, né? Ela era Uma uma- bárbara, jogava ela era tênis. maravilhosa. Mas deixa eu te contar essa. Tinha a Nancy Westphalen. A Nancy, a Marcelina. A Caramba, Marisa Caramba. A Marisa Caramba. A Leila Santiago A do Leila, a Leila, essa menina, a mulher do Arabis, Claro, a Milache. a Marilena Zicarelli. Maravilha. A Mas biblioteca tinha bons quadros. Tinha. Tinha o Rubinski, tinha. que O cuidava da Mário Rubinski. sessão paranaense, o Rubinski. Que era pintor, né? Mas quero te Muito contar bom, só muito essa bom. do É Lamartine. pintor, ele é vivo? Que Dos só grandes quero te pintores, contar essa Pedro. do Lamartine. Aí o Lamartine ficou assim,
perto de mim, ele tremia. E aí, aquele hall da biblioteca muito cerrado, eram uns ladrilhos, assim, de mármore. Tinha aquela Maria de Lourdes, que era filha de um general e que era dedo duro, ela dedava todo mundo. Maria de Lourdes, ai, como era o Não nome? era? Barbosa. Maria Doroteia Barbosa. A Doroteia Barbosa. Barbosa, que era barra pesada. E ela dedava todo mundo. Mas aí... E o Dalegrave, o pobre do Oh, Dalegrave. Flávio. O Anjo Dalegrave, Ah, o Anjo. que era deficiente, que tinha o famoso cemitério de livros ali da biblioteca. Ele tinha uma sala onde ele escondia Mas todos isso os foi livros. antes dela entrar. Felizmente para ela. Não, foi maló, eu peguei toda essa Não, ela turma. pegou ela Toda. Nilzamira. A Nilzamira. Cunha Se ela pegou o Lamartine, ela pegou o Dalegrave. Pois é, mas quero ter contado a Nancy. A Nancy, um dia chegou na sala, porque eu era moleca de circo, né? E mesmo depois de velha. Aí ela chegou na sala, lá que ela era diretora, na literatura. Eu trepada naquelas escadinhas, pão do livro, chegaram livros novos para arrumar, e eu classificando. Aí, ai, não combina você, ex-primeira dama, trepada nessa escada arrumando o livro. Bom, aí um dia ela foi fazer um lanche lá em casa, coisa. E minha cozinha era de gente que não gosta de cozinha mesmo. Era um tiquinho assim para chamar mais embutido. Eu tinha da copa de fazer as coisas na cozinha. Ela chegou lá e eu fritando os taços. Ai, mas que gastinha, não combina você numa cozinha. Eu digo, escuta, quer dizer onde é que eu combino? Será que num bordel eu vou cair bem? Porque você diz que eu não combino trepada nos armários, não combino na minha cozinha, onde é que eu combino? Mas o Lamartine, quero dizer, como ele ficou com medo de mim. Aí ele chegava todo dia, porque ele era advogado. Ele punha a pasta dele, se encher de coisa. A pasta era inseparável dele. Ele punha ali no balcão nosso de empréstimo. Deixava ali e pegava na saída. Um dia ele chegou, pôs a pasta aqui, ele estava com a briguilha toda aberta. Eu disse, professor Lamartine, o senhor está com a briguilha toda aberta. Eu já fiz para gozar, meu. Ele queria fechar a briguilha. Aí se esparramou no chão, caiu de barriga para cima e briguilha aberta. Ele era Mas todo desajeitado. nunca Né? mais ele sempre deixou. bufando. Ele era desajeitado. Ele nunca mais passou pelo balcão, nem Figura deixou pasta, nada. maravilhosa daquela, como era desastrado. Se sujava com Ele tinha giz da problema faculdade. de controle motor, né? É. Não tinha a psicomotricidade. Deve ter funcionado no desastre que acidentou a mulher dele. Né? Mas você... Ele foi imprudente na Escuta, direção. Aquilo foi muita alimentação e parece que... Comeu demais. E foi dirigir, né? Mas olha, eu contei do primeiro casamento e do segundo, do Beta, que me pediu pro Hernani, né? Mas aí você perguntou do Arnaldo. O Arnaldo, então eu conheci ele, eu conhecia desde pequenininha da loja, porque eu ia com minha tia, irmã de minha mãe, essa que morava lá no Badep, com o Chibi de Lim, eu ia lá porque ela foi noiva do Edmundo, irmão dele, sabe? E aí, agora morreu o último deles, o Guido, faz 2 meses. Aí então... Eu fui convidada por essa bibliotecária, Neuza Boneto, que era chefe da nossa seção, e os pais dela fizeram bodas de ouro. Então nós fomos, e lá estava todo mundo conhecido, o dentista de família era o Pinho, o Arnaldo, que é freguês da Casa Auer e coisa, né? Todo mundo lá. Então o Pinho veio, quando me apresentou o Arnaldo, né? Ele disse, olha, amigo, eu conheci o senhor quando eu era pequenininha, que eu tinha 5 anos, ia de mão com minha mãe lá, ele disse, ela foi noiva do meu cunhado. Aí, então, ele me tirou para dançar, eu dancei com o Pio, eu dancei com vários de coisas, mas ele dançava muito bem. Aí, então, depois eu fui para casa, e eu trabalhando na biblioteca, um dia eu saí da biblioteca, já fazia dias disso, aí encontrei o Pinho, ele disse, ai, que bom te contar, porque o Arnaldo gostou muito de você, ele gostaria de dançar, combinar para a gente jantar nesse lugar dançante, assim, pois está muito bom, eu também gostei de dançar, adoro dançar. Aí marcaram lá para a Roda d'Água. Então nós íamos todo sábado dançar lá. Começou a ficar grande a roda. O Ernestinho, casado com a Clarice, que mora no norte, na fazenda, ia. Os parentes do Pinho e todo mundo se juntou a nós. Aí nós passamos para sexta, porque sábado ficava cheio demais. Aí, então, eu fui viajar, aí eu ia fazer essa viagem, Japão, Chile, China, todos aqueles lugares, Estados Unidos e coisa. Aí o Arnaldo viu o roteiro e disse, você... do teu roteiro está a Disney. Será que a minha filha podia ir com você? Ela nunca tiraram ela de casa, a mãe tinha vergonha dela. Hoje ela me contou, porque uma tia dela me contou, eu perguntei a verdade. A mãe, quando tinha uma visita, viu que era parente, trancava ela no quarto.
Comigo ela conheceu o mundo inteiro. China, Japão, África do Sul, foi até saltada na África, tudo. Aí eu digo, claro que pode ir. Pois eu vou com 48 passageiros, eu não conheço ela, mas é mais uma. Aí então eu já avisei as pessoas do Rio que era uma excursão só de professores da Universidade de São Paulo. Professor de Lourenço, professor Petrone, que estavam fazendo excursão. A Leila que ia. Como ela não podia ir, ela disse, mãe, vá que você vai gostar, companhia boa. Aí então ela entrou, eu conheci ela só na viagem. E você veja uma coisa que eu vou te contar, que importante. Aí ela foi comigo, e quando nós estávamos para ir para Disney, sentada em Los Angeles, no dia seguinte que eu saí daqui, sentada com ela no hotel, esperando a chamada para Disney, chega uma carta na minha mão, do Arnaldo, me contando que o Hernani morreu. Eu, na véspera, quando fui pegar o avião em São Paulo, telefonei para a casa do Hernani, porque eu sabia que ele estava câncer, não sabia que ele ia morrer, né? Estava em fase final. Aí eu liguei a mulher dele e disse assim, olha, nós estamos saindo para o hospital, porque o Hernani está muito mal. Eu já viajei chateada, porque nós estávamos separados, mas eu sempre adorei o Hernani, primeiro homem da minha vida, pai de meus filhos, foi meu pai, foi meu professor, foi tudo que eu sei, o que eu devo a ele. Bom, aí, quando eu recebi aquela carta, eu entrei em pânico. Meu Deus, chorava. Aí a Óssea, coitada, me pôs o braço assim, eu digo, Niroá Mário Graça também estava. Niroá, você leva a Óssea, acompanha a Óssea para Disney que eu vou para o apartamento que eu não aguento. Ela, não senhora, eu vou ficar, o sonho dela, hein? Quase 60 e tantos anos, sonho de conhecer a Disney, toda a família dela foi, as irmãs mais novas, os netos deles, dos pais, todos foram, ela não, ela era a gata borralheira. Aí, ela, eu não vou ficar lhe consolando. Eu digo, não, eu vou dar a volta por cima, olha, dei a volta por cima, se alguém vai fazer sacrifício, sou eu. Fui me esbaldando pela Disneylândia, lá tem aqueles trem fantasma, passando num túnel, assim, naquela escuridão, um caixão levanta um defuntinho, magrinho, ai, me pareceu Hernani. E eu me esbaldava de chorar, ai, foguete, pocando, eu ia berrando, sabe? Pô, ouço falar, já não suporto americano, nem Disney. Mas, ouço falar agora, em Disney, Deus me livre. Mas eu sei, até a minha filha tem meu, está lá para 500 mil livros na foto. É muita coisa para uma só. Se você quisesse deixar uma mensagem para as novas gerações assim, que filosofia de vida você recomendaria? Sim. Eu represento. Olha, a vida de todos é semelhante. Tem altos e baixos, tem momentos bons, momentos ruins, não é? A gente procura compensar nas horas boas ou de ruim que passou. Mas o meu tipo de ser é assim. Se acontece uma coisa ruim comigo, eu não fico ruminando, nem... Eu não fico. Eu procuro ver. Eu digo, olha, quem sabe se isso até foi melhor, porque não acontecesse assim, podia acontecer assim, ter acontecido assim. Então eu saio pela tangente, sempre achando uma saída melhor. E procurar e esquecer e superar. Esquecer você não esquece nem até a hora de morrer, mas superar aquilo. Não ficar com aquilo, sabe, te incomodando. E erguer mais a cabeça. Criar mais força para esperar outra pancada, porque geralmente cada um é mais forte. Então, assim, eu vou reagindo e procuro não tocar naquilo, não, assim, compensar com outras coisas, sabe? Então, para uma coisa de ruim que acontece, eu transformo aquilo numa boa. Eu fico, e não pode pensar, não pode ficar, não pode lamentar, e não pode ficar com ódio de uma pessoa porque te disse isso, te ofendeu naquilo, não. Porque aquilo só faz mal para você. Qualquer sentimento negativo que você tenha, só vai prejudicar você próprio, é ou não é? Então, eu sempre faço assim, procurar também as pessoas e coisas. Acha, não, ela fez isso, mas é porque... Você se considera uma mulher feliz? Eu me considero porque... Tudo que eu passei na vida eu venci, de cabeça erguida, e acho que sou muito feliz. Agradeço a Deus desde que eu levanto até dormir, porque eu com a minha idade, eu não tenho uma dor de cabeça, eu não uso óculos, eu leio bula de remédio até no escuro. Não tenho nada. Olha, eu uso salto alto,
corro, dirijo, não tenho uma multa não, multa tem um monte. Você vai bater o recorde daquela sua tia que morreu com 111. Eu vou, eu acho que sim. Eu acho até capaz de chegar até lá, hein, porque Chega. minha tia na minha idade... Vai não dar tava entrevista daqui 20 anos para nós. Então é isso, nós agradecemos muito a tua participação nesse programa patrocinado. Ficou muita coisa pela ainda, né? Inter. Eu divaguei numa, só outra. Você aqui rompeu todas as regras, é um depoimento sui generis, mas está realmente sendo uma inovação aqui. E os pósteros aí vão se alegrar com a sua vitalidade toda. Não, eu sou rebelde mesmo, eu fujo de tudo que é norma das coisas. Faltou eu perguntar se ela tem alguma dieta alimentar especial. O Haroldo está interessado no assunto. Não, você sabe que não. Eu não era assim de comer muito, nunca fui, era mais frutas e coisas assim, sabe? E eu não faço dieta especial, mas a minha dieta eu acho que é bem saudável. As calorias ela gasta. Isso é verdade. Comigo eu não sobra nada. Tá bom, Mas então? aí, Haroldo, você agradece a Nós nossa... agradecemos a Liamir, a excelente contribuição que foi essa entrevista, e até uma próxima gravação com um novo depoimento para esse projeto Memória Paraense do Grupo Uninter. Boa tarde.